está entrando na área de transferência da Gigahertz, esse é o 411º episódio especial de final / começo de ano, especial de 9º prêmio Melhores do Ano, nosso tradicionalíssimo prêmio Melhores do Ano do ADT. E esse episódio é patrocinado pela ExpressVPN, apoiado por vocês que estão lá em gigahertz.fm/apoio. Galera que ajuda aqui a manter as luzes acesas, que recebe a edição sem edição. Quem tá escutando edição sem edição tá ouvindo de segunda pra terça-feira. Olha só, né? Um papo bem divertido que a gente acabou de ter aqui de quase meia hora também. Obrigado a vocês que apoiam. Aqui é o Marcos Mendes e tem o cara, assim como toda semana, o Rambo e o Coca. Tudo bem? Olá, tudo bem? Excelente. Episódio curiosíssimo. Antes da gravação aqui, a gente tava falando sobre como vai ser a semana inteira perdido. A gente não sabendo se é quarta, se é quinta, se hoje é sexta-feira, não, mas pera, é segunda, mas gravou. Amanhã que eu acordar, vou tá zureta, já sei. Com certeza. Tô ansioso, viu? Fazia tempo que eu não ficava ansioso assim pro episódio. A gente tem aqui as categorias que vocês ajudaram a gente a escolher: melhor aplicativo, produto, smartphone, a boa notícia do ano, afinal, por que não? Atrapalhada do ano, notícia polêmica do ano, podcast do ano, que sempre esquenta o coração ver quanto podcast bacana vocês escutam e recomendam. Todos eles a gente vai citar aqui, afinal, por que não, né? Mas vamos começar com os follow-ups sobre as últimas semanas. E a gente tem comentou faz umas semanas aqui sobre gente que usa o teclado com força, né? Dando porrada no Enter, aquela raiva toda. E o Nathan mandou, né? Um colega de trabalho contou que, como ele costuma dar porrada no teclado quando aperta Enter, os colegas da empresa anterior compraram pra ele, eu vou deixar o link na descrição, tá? É uma almofada de um Enter gigante USB que funciona como o botão Enter. E aí na foto tem alguém dando uma martelada com um murro pra baixo assim. E o Nathan falou: hora que eu vi eu dei muita risada. Mesmo que não seja um tecladinho macro, eu pensei imediato em vocês, nesse assunto contínuo aqui do ADT. Eu achei divertidíssimo. Muito bom. Eu já tinha visto esse Enter. Então o que me pega nele é que eu tenho uma bebida aqui em cima da mesa. Tem a própria mesa oscilando. Eu entendo a prática, mas contra as leis, sei lá, vibracionais do impacto na mesa, nos computadores, tenho minhas reservas. Pensando agora como é que era na agência, eram aquelas baias, aquela mesa contínua, sabe? Que senta 2, 3, 5, 10 caboclos no Santa Ceia, assim. E era uma estrutura um pouco mais firme do que uma... Se eu fosse fazer isso, se bem que a mesa que eu comprei do meu irmão, a mesa antes dele se mudar, essa aqui ela é bem mais resistente do que a mesa que eu tinha. Agora eu digito, a mesa não chacoalha, é uma maravilha. Não preciso ficar recalculando pra onde vai a tecla quando eu aperto. Foram uns 4 anos de mesa bem mequetrefe. Essa aqui até que é firme. Mas eu lembro que a baia da agência era uma estrutura, assim. Aquela dava pra dar aquela porrada garantindo que o copo seu, do amiguinho, não ia virar numa dessas. Agora, sobre o botão da câmera do iPhone 16 Pro Max, o Ricardo Lange falou o seguinte: estou nesse momento em Gramado, no Rio Grande do Sul, e aqui tem um evento chamado Snowland. É um galpão gigantesco que fica sempre a menos 6 graus e tem várias atividades de neve, tipo snowboard, esqui, coisa assim. E ele falou: acreditem, com luvas de frio grossas e impermeáveis, o uso do botão me permitiu, na maior parte do tempo, usar a câmera para foto e vídeo. Claro que para aquele ajuste fino precisava tirar a luva, mas funcionou muito bem para a ocasião. E uma outra coisa que aconteceu, que ele falou pra gente, foi o seguinte, que ele nunca ouviu ninguém falando, né? Que quando ele tava no voo, ele abriu o app do YouTube pra ver se tinha algum vídeo que tivesse salvo lá numa outra ocasião, e ele segue, pra minha surpresa extrema, os 8 vídeos mais recentes da minha timeline estavam todos salvos pra ver offline. Minha única suposição foi que o iOS ou o YouTube viu que eu tava no aeroporto e baixou sozinho 8 vídeos pra assistir no período. Ele falou que achou fantástico isso aí. O YouTube tem um recurso chamado Smart Download, se eu não me engano, e não tem nada a ver com localização. Eu acho que o app do YouTube nem tem opção de você dar localização pra ele, mas sei lá, é os vídeos recomendados ali que ele acha que você vai ver, ele baixa em background se estiver habilitado. E se eu não me engano, para quem tem o Premium, ele habilita isso por padrão. Porque estava habilitado no meu e eu desabilitei, porque eu não uso tanto isso. E aí quando eu sei que eu vou viajar, que eu quero, daí eu já vou lá e baixo manualmente os vídeos que eu quero. Isso aí faz parte de experience user whatever, né? Porque o Facebook faz a mesma coisa. É o famoso XUW. Todas essas timelines, elas são baixadas offline, né? Aquele início
Então, YouTube, Instagram, Facebook, toda essa galera, essa parte dos vídeos iniciais fica tudo salvo, você pode assistir mesmo offline, né? Que nem eu acho ótimo o Instagram, né? Que você tira a foto, ele já vai upando a foto, né? Já vai fazendo o upload da foto, e aí você faz os ajustes, aquela coisa toda, escreve a legenda, agora eu vou postar, e postou rapidinho. Não, ele tava postando esse tempo todo, enquanto você tava preparando a foto. Mas não sabia que o YouTube fazia isso, especialmente, né? Mas como prática de timeline é relativamente comum. E é só pra quem tem o Premium, né, e tem a opção de ligar lá e só no Wi-Fi também. Mas você pode configurar para ele fazer isso na rede celular também, se quiser. Boa sorte. Exatamente. O Matt falou aqui, tem download inteligente que baixa quando tem Wi-Fi e que toda segunda-feira o dele faz download de uns 30 vídeos para ele poder ver na academia. Então, tá aí. Cuidado, hein? Curioso ver vídeo no YouTube na academia. Eu ia levar um peso na cabeça de mim próprio 5 segundos tentando fazer uma coisa dessa. Agora, esse lance de fazer o upload escondido não, né? Tentar otimizar a user experience, user whatever. Eu até comentei com o Rambo esses dias, eu esqueci quem foi que falou, de onde que a pessoa tirou isso, que talvez tenha sido você, qualquer tipo de coisa que você saberia. Que você vai logar no Gmail, por exemplo. Por exemplo, não, vai logar no Gmail. Você entra lá, gmail.com, bota o nome de usuário, vai colocar a senha. Você colocou o nome de usuário, ele já começa a carregar a sua caixa de entrada, que a chance é alta de ser você que está fazendo o login no seu e-mail, né? Então, a hora que você coloca a senha, ele só destrava a tela, basicamente, porque o carregamento já começou antes. Falei, olha... Não fui eu. Okay. Novidade para mim também, essa mini otimização. Eu vi também recentemente em algum lugar comentando isso e achei bizarro. E aí, sempre que eu vejo uma coisa assim, eu fico pensando, qual a vulnerabilidade de segurança que tem nisso aqui? Porque você começar a carregar coisa de usuário, tudo bem que não tá enviando pro navegador isso, mas... né, daí tem um buffer overflow ali e a coisa já tá na memória e pum. Então, eu acho que quem implementou isso foi muito corajoso. E quem aprovou e quem revisou... Por outro lado, é bem provável que tenha cache, se for o seu computador, aquela coisa toda, que tenha cache das suas mensagens ali locais. Então não parece nenhum absurdo carregar mais mensagens nesse processo e exibir. Eu imagino que seja só se você já fez um login bem sucedido naquela máquina. Então tem cookie. Nós estamos mostrando dele. Então já tem ali, ele já sabe que a chance de você ser você é muito grande. Se tiver cucado você loga no Gmail, a Honey rouba um troco. Agora, sobre o outro feedback do Ricardo Lange, que ele falou do negócio do botão, me impressionou porque essas luvas de neve, né, coisa muito fria, você tem, já para fazer qualquer coisa já é pouco tato, né? Então não tô pensando sobre o botão pegar que você está ali querendo fazer alguma coisa, mas sim você conseguir fazer a coisa mesmo sem a minúcia. Ele falou que na minúcia tem que tirar, mas ainda assim você apertar uma boa, é tipo querer botar o volume pra cima e apertar pra baixo, que aquela luva aqueles dedos são tão recheados, né, dessas luvas de frio assim, que interessante, tá aí um bom feedback sobre o botão, né? A gente tá falando só como ele acaba sendo meio inútil, todo mundo fala, eu tenho, mas não uso, tá vendo só? É específico. Na Califórnia ninguém nunca usou pra isso, porque na Califórnia não baixa de 40 graus, né? Mas tá aí. Eu vi no Threads essa semana um thread, e aí perguntando sobre o uso do botão e tal, e eu vi bastante gente falando que usa, então é uma questão de pessoa pra pessoa mesmo, não é universalmente não usado como uma touch bar da vida, por exemplo. Que ganhou um pedação a fonte de que a gente gravou hoje, eu e o Felipe. Essa me deixou até curioso sobre o produto. Vai ter o link na descrição aqui. Ficou bem bacana esse episódio. Modéstia à parte. Eu falei, essa parte eu vi não porque eu só ouço partes, porque eu já passei dessa parte, mas não terminei, não ouvi até o final. Só pra não criar uma intriga aqui. O Rambo não ouve. Agora, até antes da gente começar a gravação mesmo aqui, você tinha falado sobre
sobre o espelhamento do iPhone no Mac e eu vou fazer um paralelo com o lance do botão, né? Pra quem isso entrou novo, que falou, cara, o que vocês estão falando? É ótimo pra mim, né? Isso aqui eu comprei ideia na hora, funcionou, é tudo que eu sempre quis, tá rolando, ou então em casos mais excepcionais, como esse do Ricardo Lange, mas é engraçado como eu me forcei a usar o espelhamento do iPhone no Mac pra... não preciso nem tirar o iPhone aqui do carregador, né? Vou deixar ele aqui bonitinho e já vou fazer tudo assim. Não funcionou. Eu tava sempre me forçando, depois de 2 semanas que eu vi que eu não tinha saído do zero nesse negócio de me forçar, não virou um hábito, não consegui criar o hábito natural de fazer. Eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Tô usando pontualmente pra transferir arquivo, coisa assim, quando é bem específico mesmo. Aí funciona e é uma maravilha. Mas de resto, eu falei, não engatona, não colou. Nossa, ele tá até me fazendo procrastinar menos em algumas coisas, que às vezes eu coloco o lembrete ali, pedi não sei o que lá das coisas do Yoshi que eu compro no aplicativo da CodePet. Aí, tem que pegar o iPhone, desbloquear, mexer. Eu sou véi, então eu não gosto de mexer em celular. Pra mim, tela de computador é melhor, principalmente quando eu quero realizar alguma coisa e não só ficar assistindo alguma coisa. Então, poder abrir rapidinho ali o iPhone Mirroring faz eu não ter vontade de postergar isso. Aí eu abro ali, faço tudo, tenho o teclado pra digitar, ou então eu tô respondendo as pessoas mais rápido no WhatsApp. Olha só. Porque eu não gosto de usar o WhatsApp, eu não uso muito, mas tem pessoas que se comunicam comigo por lá. E aí quando eu vem mensagem no WhatsApp que eu vejo ali, que eu vejo quando eu dou uma olhadinha no Notification Center, porque eu não tenho notificação habilitada para me interromper. E aí eu posso clicar na notificação aqui no Mac e responder a pessoa, não preciso pegar o iPhone. Então, pra mim, rolou, assim, tá sendo muito bom. Uma coisa, o que eu achei meio contraproducente dele e me frustrou um pouquinho é o lance de que você... Eu entendo perfeitamente por quê, tá? Mas assim, ou você tá com ele espelhado no Mac, ou você está usando. E nesse uso que eu queria fazer, tô com ele aberto no Mac, às vezes faz mais sentido, pegar o telefone, dar 3... beleza, e fechar, né? Mas não, você tem que desconectar, na hora que você abre o telefone e destrava, aí você desconecta a sessão do Mac pra usar no telefone, aí ficava fazendo esse malabarismo e eu desisti. Mas o que eu não consigo fazer até hoje é digitar textos compridos, que é o que você falou, né, de ser meio velho e que não querer ficar mexendo no telefone. Não, e aí o teclado começa a travar... Faz tempo que não acontece, Famous Last Words também, né? Mas acho que isso tá meio resolvido, mas se tem mais de 2 linhas, eu falo, não, respondo na hora que eu sentar no Mac, porque ficar brigando com o teclado, não quis dizer ducking, deixa pra lá, né? Não vai não. Você tá usando qual, o espelhamento? Direto, não tô conseguindo entrar aqui no meu fluxo, tem aqueles atritos, mas me fez, pra mim eu sempre usei pouco o iPhone, né? Mas usando menos ainda o iPhone por causa disso. Fico no Mac, tô ali no Mac, tá ali, né, tá no meu dock, eu já me achei ali com o espelhamento. Outra coisa, eu ouço podcast às vezes durante o dia e no iPhone, sempre. Aí, quero voltar aqui num capítulo, ou quero pular um capítulo, ir pra outro, não precisar pegar o iPhone, não precisar tirar o olho da tela, né? Tudo bem que tem que tirar o olho da tela pra descansar de tempos em tempos, mas daí não faz diferença olhar pra tela do iPhone e não vai descansar igual. Eu tenho o descanso programado a cada meia hora, que eu tenho inclusive um app que faz isso, que talvez um dia eu vou lançar. Mas, daí... é muito bom poder só pegar, ir pra janelinha ali, mexer no Overcast e pronto. Eu tenho... E o Fabiano Castelo aqui falou, né? Mesma coisa, Marcos. Tava na maior expectativa e 2 semanas depois desencanei e não uso mais. O que eu tô achando muito bom é fazer essa conexão pra poder selecionar um bando de fotos, coisas assim, e só arrastar pro Mac que... se eu quero, sei lá, né? Vou exportar um bando de fotos, mas ele manda em Rake, que às vezes o que eu tô jogando... Sim. Rake. Rake. Eu descobri que arrastando... Ele sobe a foto, é como JPEG? Acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. Tudo tipo JPEG, né? Não só o JPG. JPEG. Então, JPEG. Nossa, inclusive eu tenho um faniquito com isso, sabia? Porque eu também. JPEG e JPG é a mesma coisa. Mas tem algumas ferramentas no ecossistema da Apple que insistem em salvar o arquivo com a extensão .jpeg, JPEG, e não JPG. Isso me irrita muito, porque às vezes eu tô... sei lá, concatenando ali um diretório cheio de imagens pra alguma coisa, pra um site, pra um app, e aí
tem umas que estão .jpg e outras .jpeg. E aí eu tenho que ir lá e dar aquele esquema de renomear vários arquivos. E se tivesse aquela opção de esconder as extensões no Finder, eu nem ia saber. Aí eu ia botar lá o nome do arquivo no HTML, no CSS, em algum lugar, não ia funcionar e eu ia ficar, ué, por que não tá funcionando? Eu até cacei aqui se tinha algum tipo de diferença de codificação. Não, a mesma coisa. Pro Win16. É só a extensão do arquivo que muda. É, exato. E era JPEG, Inclusive, mas no Windows tinha o limite de 3 caracteres antes de extensão, e aí inventaram o JPG. Eu sou da escola John Siracusa, que eu acho que extensão de arquivo não devia existir, porque o arquivo já tem nele a informação que você precisa para saber a extensão, e os sistemas de arquivos têm metadados para fazer isso. Tanto é que no Mac você pode pegar, você tem um arquivo .txt, um arquivo de texto. Aí você tem no seu Mac o VS Code, o Nova, o TextEdit, o Ulysses, N apps que podem abrir TXT, um deles é o padrão. Mas você pode ir em um arquivo TXT, Command I e trocar em qual app aquele arquivo abre. E só aquele arquivo específico. Por quê? Porque o sistema de arquivos tem metadados que podem fazer isso. Então a extensão não é necessária para o sistema saber em qual app abrir. Aí o problema é que existe o Windows. E aí ferra tudo. Mandem seus e-mails pro Rumble. Mas nesse caso é justamente por conta do Windows mesmo, que precisaram reduzir do JPEG pro JPG, né? Que o próprio nome do formato tem a palavra que é o encoding. Como é que é? Eu já tô pesquisando, desculpa. Joint Photographic Expert Group, que é o JPEG e o JPG. É, né? Tiraram o expert pra poder fazer cabine no Windows. O Bruno Matelli falou aqui, adoro arquivos.numbers. Mas isso é legal, porque, tipo, não tem limitação. Se não tem limite, por que o arquivo vai ser .numbers, sei lá, NBS, NBR, né? Não precisa. É um arquivo do Numbers? .numbers. É um arquivo do Pages? .pages. É um arquivo do Keynote? .key. Consistência é tudo. Exatamente. E do Page tá procurando aqui se era .page ou .pages, mas não, é .pages. Se tiver uma página, page. Aí ferrou. Ah, não. E sabia que o primeiro logo do Excel tinha um X e um L? Deve juntar muitas coisas para as pessoas sabendo disso, né? Tudo bem. E muito bem mesmo. Chegou a hora, chega de enrolar, né? Vamos falar sobre o que vocês ajudaram a escolher do 9º prêmio ADT Melhores do Ano. Vocês mandaram um recorde de votações aqui pra gente. Foi muito bacana ver a participação de todo mundo. Eu deixei até aberto, até eu começar a fazer a pauta 40 minutos antes da gravação, para poder deixar mesmo todo mundo poder participar depois do prazo que eu tinha estabelecido aqui. Dei aquele tapa para unificar um pouquinho as respostas de vocês, mas coisas específicas eu vou trazer aqui também. E eu quero começar trazendo já o aplicativo do ano. A gente vai seguir a mesma sequência de sempre. A sequência da premiação é a mesma, mas a ordem alfabética é aleatória, para a gente falar quem que vai escolher cada um dos apps do ano aqui nessa primeira categoria, começando já com o Coca. Cocas teve tempo bastante para pensar. 12 meses, né? Quase exatamente 12 meses, né? Gravando em 30 de dezembro. E aí? Que app fez a diferença para você nesse ano? Não tem como não pensar em IA, né? Como ChatGPT e afins, né? Vi muita gente usando o ChatGPT. Mas acho que quem acertou num uso interessante foi o WhatsApp, colocando ali num jeito de fazer com que a galera, né? Com que a minha mãe usasse IA sem saber que tá usando IA, né? Com ali um assistente. Quando no futuro tiver mais possibilidade de localização, interagir com o próprio WhatsApp, aquela coisa toda, né? O WhatsApp tá num caminho de se tornar esse super app que tanto o pessoal fala. Agora você pode ter uma agenda lá dentro, né? A própria galera já usava o WhatsApp como notas, né? Mandava uma mensagem para ela mesmo, guardava. Quero salvar um link, onde é que eu vou salvar o link? Deixa eu me mandar aqui pelo WhatsApp. É a versão moderna da galera que se mandava e-mail, né? Não, deixa eu me mandar esse e-mail aqui para poder salvar essa informação. Então tem algo ali do WhatsApp, né? Então se eu fosse pensar em coisas de IA, eu pensaria no WhatsApp, né? Por essa IA. Mas acho que todo mundo vai falar de IA, né? Eu falei, vamos pegar alguma coisa diferente. E tem alguns problemas que ainda não foram resolvidos, né? A gente acha que
a gente está vivendo esse mundo de IA, parece que todos os problemas foram resolvidos e não foram. Teve um aplicativo que eu achei muito legal, né? Até o Google premiou esse aplicativo, que é o Partyful, que é para você... Quem já fez festa, né, sabe que é complicado de você organizar as pessoas, né? Tem até sistemas para isso, né? Você contrata profissionais para que eles organizem a sua festa, mas é trabalhoso, né? E isso super combina com o aplicativo, né? Porque não, né? Tudo bem que se eu for fazer uma festa de casamento, tem uma diversidade de pessoas bem grande, né? Aí minha mãe, não sei o que, aí complica. Mas eu achei muito interessante a proposta desse aplicativo, né? Conseguiu encontrar o seu espaço. Mas eu também gosto das iniciativas do governo, né? E veio o celular seguro aos 45 de 2023. Eu falei, o celular seguro. Aí eu pesquisei, deixa eu pesquisar aqui. Senão eu vou ter que usar a memória do Mendes lá no ao vivo. E foi no dia 16 de dezembro de 2023 que veio o celular seguro. E também teve um outro aplicativo que teve uma arrancada de uso bacana aqui no Brasil, que foi o Temu, que é uma plataforma de e-commerce. Dizem até que recente, lá na China, pegou um dos seus, que é uma coisa triste, que um dos seus galpões, né, do depósito, pegou fogo, 100 mil metros quadrados, eles perderam R$5 que é tudo baratinho, né? Então queimou tudo, mas gastou só R$5. Então eu fiquei na dúvida desse panorama aí, né? De uma IA mais prática, né? Porque, vamos combinar aqui, Sora é muito legal fazer vídeo, mas ninguém faz vídeo, né? No máximo a gente faz uma imagenzinha ali para implicar com um amigo que falou alguma coisa. Deixa eu fazer aqui o que ele falou e serve de ilustração para determinadas coisas, mas eu ainda não vi um uso... digamos assim, entre aspas, real, para imagens e vídeos. Posso dar um life hack? Pode. Do Sora, para que eu tô usando? Para fazer imagem. Não para fazer vídeo, mas como substituto do Dali. Porque o Dali é uma porcaria, né? Se a gente olha hoje ele comparado com o resto, há 3 anos era mais legal. Há 2, sei lá, enfim. Mas as imagens são tão artificiais, eu torci para um dos 12 anúncios da OpenAI de fim de ano ser uma versão atualizada do Dali, gerando com acabamento mais bacana, menos alucinação. Eu até mandei pro Rambo. Foi a ironia das ironias, né? Fui ilustrar a minha matéria do Mac Magazine sobre como a IA generativa ainda vai salvar a sua vida. Eu falei, putz, perfeito. Vou usar uma imagem gerada por IA para fazer isso. Falei, gerar uma imagem, botei lá o texto, né? Foi um prompt super bonito. Aí gerou um cara deitado na cama de hospital, ao contrário. Os pés no travesseiro, o maluco de tal. Eu falei, cara, que perfeito retrato. Mas o Sora, por ter um acabamento muito mais hiperrealista, ele acaba sendo uma boa alternativa para gerar imagens. Então fica a dica para quem assina. Mas não quis cortar. Esse é um uso específico e pontual, mas fala sobre o ponto de você, né? Você acabou de comentar que você não vê as pessoas usando como trabalho, como uma forma mais ampla. Isso total. E aí eu não sei, acho que eu vou... Dentre, né, acho que qualquer um desses 4 aplicativos, né, poderiam entrar aí como no aplicativo do ano. Mas acho que eu vou pegar o celular seguro. É uma coisa triste, né? O celular seguro, mas como iniciativa de governo, essa realidade. Tem algumas coisas que são bem peculiares ali do nosso dia a dia e eu acho que cabe ali uma presença maior. É uma facilidade, né? Que no final das contas acho que serviço público combina muito com aplicativos, websites e coisas do tipo. Então vou de celular seguro. Boa. Vou dar um spoiler, você não tá sozinho, tá? Mas esse é o último spoiler, depois a gente fala disso. Seguindo a ordem alfabética aleatória, Rambo, e aí? Quer dizer, se você quiser comentar qualquer coisa que o Cacá falou, você pode também, tá? Não, eu gostei da escolha do Coque e das menções. Eu fiquei curioso porque eu não lembrava do celular seguro. Na verdade, na minha cabeça tinha sido ano passado até que tinha sido lançado. O que não quer dizer nada também, porque aqui não é o aplicativo novo do ano, é o aplicativo do ano. Então, se fez sucesso esse ano. Mas eu tô curioso pra ver se teve andamento. Sabemos de histórias de pessoas que tiveram o celular furtado e conseguiram bloquear. De repente vão soltar ou soltaram algum relatório sobre isso. Mas eu vou escolher aqui como meu voto de aplicativo do ano o mesmo que a Apple, que é o Halide,
aplicativo de câmera, e principalmente por conta do Process Zero, que me fez voltar a gostar de tirar foto com o iPhone de um jeito que fazia tempo que eu não fazia. E na viagem lá foi maravilhoso, e em várias situações é simplesmente incrível para quem gosta de fotografia. Você também não está sozinho, Rambo. Eu acho que olhando... Esse não vai ser meu voto, mas olhando não só pro impacto, mas pela iniciativa, o jeito que eles construíram foi super bacana, foi meio rápido, né, que implementaram, que foi legal também. Lembro de um dia o SDW lá postando: o que vocês acham dessa foto aqui ou dessa foto aqui? O que vocês gostam mais? Deu 3 semanas, já tava no ar o Process Zero, mas que ele é meio sintomático do ultraprocessamento, fotos fritas que a gente brinca na fonte. Eu acho que também é bem por aí. E eu tô com você curioso sobre o lance do celular seguro, sobre histórias de sucesso. Porque se ele não virou notícia desde que foi lançado, eu acho isso uma excelente notícia. Quer dizer, com que certeza. Tá funcionando, né? Se fosse cheio de furo... Ou tá no mínimo neutro, né? Mas pelo menos não deu nenhum problema grave, né? A ponto de virar notícia. Então, tá Exatamente. Então, agora eu vou, como sempre, ser o edge case humano. E me digam se isso é configurável como aplicativo, senão tem um plano B aqui. Mas pra mim, eu já vou tendenciosar a resposta, tá? A aplicação do ano, não o aplicativo, hein? A aplicação virou do português de Portugal. Ano, foi os artifacts do Claude, da Anthropic. Porque foi a primeira implementação de você falar o seguinte: Claude, eu preciso de não sei o que, esse código aqui, eu preciso que ele faça isso. Faz pra mim um código, uma página HTML que a gente brincou na hora de trabalho, do café gourmet da Bia. Aí ele faz o código HTML, aí ele abre do lado uma janelinha com esse HTML já renderizado, já, né, aberto, bonitinho, interpretado ali pra você navegar, pra você mexer. E isso, quando apareceu, eu lembro que entrevistando um cara da Anthropic, eu falei: cara, eu me sinto mal de falar isso, mas essa ideia é tão boa e tão óbvia por ser tão boa que todo mundo vai copiar. E todo mundo copiou. O ChatGPT tem o Canvas, que faz exatamente isso. Você vai interagindo com o ChatGPT na conversa e na lateral você vê a janela com o resultado, seja ele compilado, se for um código, se for um texto corrido, ele formatado, bonitinho. Então eu tenho certeza absoluta que o jeito que a gente vai interagir com todos esses LLMs, sejam ele na web, sejam aplicativos, vai ser você vendo o resultado final do que você está pedindo numa janela separada, para ficar mais fácil de manter o prompt de um lado e o resultado do outro. Então, para mim, o Artifact sendo o primeiro que trouxe isso, para mim, vai ser a aplicação e não o aplicativo.app do ano. Dá para passar assim? Como não estamos num bola de cristal, as regras são bem mais flexíveis. Então, passa assim. Beleza. Agora, o que os adetêncios escolheram? A gente vai fazer que nem trouxe das últimas vezes aqui, trazer os principais resultados como os que vocês escolheram, e depois quando dá aquela embolada, que fica tudo meio... um voto aqui, 2 aqui, os percentuais menores, a gente vai trazer aqui nas menções honrosas. O Matt falou Cloud App por conta do Artifact. Talvez. Mas os adetêncios escolheram, com 24% dos votos, bastante representativo considerando a quantidade de votos que a gente teve, o ChatGPT. Então, ele foi eleito pelos adetêncios como o app do ano, seguido, aí para vocês verem a diferença, né? O segundo colocado por votos foi o Threads, né? De 24% para 8%. Então você vê a diferença já que caiu aqui para o segundo colocado. E eu vou passar aqui pelas menções honrosas, a gente vai comentando tudo no final desse bloquinho aqui. Perplexity, uma menção honrosa por conta daquele plano Pro, que você consegue acessar o Pro. Se você for assinante da Via, você resgata. E essa foi uma das melhores dicas que eu já vi nesse ano. Eu tô usando muito o Perplexity Pro por conta disso, inclusive. E essa pessoa falou, se não seria o Claude, olha só, podia ter sido um segundo voto aqui pro Claude. O POE, P-O-E, que é um agregador de LLMs, e há em peso aqui, né, pra vocês verem. Aí, atualização do Relight com Process Zero, muito bom, em caps, com vários usos, a pessoa gostou bastante. O aplicativo diário da Apple, a pessoa que preencheu falou, né, poder preencher aqui pelo relógio me deu mais consistência. E aí, Coca, também uma menção honrosa justamente pro celular seguro. Boa. Eu acho que uma boa lista encabeçada aí por coisas de IA, mas eu fiquei feliz de ver que não fui só eu que escolhi também o Halide, e o diário também, pra quem curte diário, é uma boa.
Bacana ver o Perplexity. Eu gosto mais do Perplexity do que o ChatGPT para efeitos práticos, porque eu gastei zilhões de anos para ajustar o ChatGPT para ele me dar resultados mais apurados, embora ele, né, tenha aquela coisa que ele não é exatamente online, né, ele tem um corte. O Perplexity ele consegue ter, é mais atual, né, nas buscas da internet, o que é também uma vantagem, mas eu fui ajustando o ChatGPT para buscar em lugares confiáveis, né, não inventar muito, limitar a alucinação. Ou vai lá, pega, pesquisa em manual, pesquisa aqui em determinadas características, e é o que o Perplexity faz, né? Ele é mais orientado, mais um substituto de Google, né, por assim dizer, mas ele vai fazer aquela busca e vai traz sempre as referências, ainda alucina. Às vezes, quando ele tem que escrever um código, ele dá uma alucinada, escreve o código correto, né? Que ele sabe falar diversas linguagens, inclusive linguagem de computador, então ele escreve, você diz, caraca, tem isso mesmo? Pô, isso aqui é uma maravilha. Aí você vai ver, não tem aquilo. Aí você fica um pouco triste, mas eu gosto bastante do Perplexity. Para codificar, todo mundo que coda fala que o Claude é disparado o melhor. Todo mundo que mexe e fala, cara, vai no Claude, que o Claude não tem erro. É engraçado que o Perplexity, isso me embanando também, então vou te falar assim, Perplexity, ele é mais enroscado para pedidos que não tem a ver com pesquisa. Então eu acabo usando ele mais para isso mesmo. Falei com o Felipe a fonte que saiu hoje sobre o diferenciador de pesquisa e busca. E uma coisa que eles acertaram, mais e antes até do Google, foi no formato da resposta, você ter os links. Eles fizeram umas bobagens de bastidores bem feias, mas conseguiram resolver, fizeram acordo com publicações, já estão legalizando dentro, moralmente legalizados, eu acho, né? Mas a parte de vídeo e foto de um lado e os links, isso tá bem estruturado. Agora o ChatGPT tá com mais cara de resultado de busca, né? Você faz, quero saber os restaurantes, ele bota ali o link, o nome do restaurante, o preço, hora de funcionamento, fotinho do lado, vídeo integrado, então tá com mais cara de resultado mesmo. Mas eu tava escutando hoje uma entrevista, tem um podcast novo do Peter Kafka, chama Channels. Ele entrevistou um cara, chama Tim Hillskamp, que tem uma newsletter chamada 1440, e esse cara falou que o segredo para ele do sucesso da newsletter é que ele tá indo além até do que seria um mecanismo de resposta tipo o Perplexity. Que ele fala, tem a busca tradicional, isso é uma coisa. Tem a IA, que vai trazer a resposta para você, mas ele falou assim, o que eu vejo que ainda é um nicho que nem a IA tá trazendo ainda, pode ser que tenha uma limitação, é contexto. Não é você só explicar de jeito fácil o que é, mas você contextualizar no cenário um pouquinho maior. Ele deu exemplo de Venture Capital. Você pode falar o que é, mas se além de falar o que é, você contextualizar de onde veio, como é que funciona, dar um exemplo, ele fala, isso é o que está fazendo a minha newsletter se sobressair a newsletter geradas por IA, só que fazer um resumo com personalidade que a máquina coloca para um link. Então, eu imagino que isso também vai passar a fazer parte de um Perplexity, de um Search GPT, né? Do Search GPT com busca. Acho que vai ser meio esse caminho, assim. Mas para mim também, disparado, é Perplexity quando o assunto é pesquisa com IA. Toda newsletter começa com Let's delve into this week's newsletter. Delve into the week's subject. Pode crer. Muito bem. Agora vamos para a segunda categoria, o produto do ano, começando pelo Rambo. AI PIN, claro. Tem que ser. Não. Olha, é difícil. Tô vendo aqui até nas menções honrosas do pessoal, coisa que nem produto né? Mas eu vou escolher um produto e nesse caso, já dando um spoiler aqui, eu vou votar com os adetêncios e adetências, porque eu acho que o Mac Mini M4 é uma combinação de custo-benefício que não se vê em coisa da Apple dessa forma tão absurdamente clara, que tipo, cara, compra esse negócio que se você quer um desktop, compra esse troço que é muito bom e o preço tá muito em conta. Então vai pro Mac Mini M4. Rambo, você não tá sozinho. De novo, é só isso que eu vou dizer até a gente dar os nossos votos aqui. O Mac Mini tá na minha lista. Talvez seja o que eu vou pensar exatamente por isso, né? Por essa combinação de novidades, de tamanho, de preço. Assim, ficou um produto... Tem duas grandes categorias de produto, né? Que, pra mim, né? Que são aqueles produtos mágicos
aqui. Caramba, esse produto aqui é mágico. E não tem outra palavra de você descrever. É mágico, né? É mágico. E outra categoria de produtos é aquele que eu quero comprar, né? No caso do Mac Mini, eu acho ele mágico também em algumas situações e eu quero comprar, né? É que nem eu tive usando recém a S Pen, né? A canetinha, e deu vontade de comprar, né? Assim, então, né? Essas duas categorias que mexem comigo, e o Mac Mini tá num mix desses dois. Excelente escolha. Tem um lance, eu não sei qual youtuber que falou isso, que o pessoal repercutiu bastante no ATP, que era sobre como esse é o melhor desktop mais barato que você consegue comprar. E que o Rambo tocou um pouquinho nisso agora que ele falou disso, que é uma absoluta raridade quando o assunto é Apple. Se você quiser montar um desktop com esse mesmo poder de fogo, você não consegue. Qualquer coisa que você queira customizar no Mac Mini, danou-se, né? Vou aumentar a memória RAM, pronto, já é uma bala. Vou aumentar o armazenamento, pronto, já é uma bala. Mas o base ali é o melhor e mais barato, com o melhor desempenho que você consegue comprar. Então, muito bacana e muito raro. Que dificilmente vai ver isso acontecer de novo quando o assunto é a Apple. Mas qual que você já deu? Esse já foi seu voto? Ainda não. Tô pensando aqui que eu tenho um outro então na fila. Beleza. Então eu vou dar o meu voto. Concordo com o Rambo que uma das menções honrosas de um produto que não é produto. Eu ia escolher ele, mas não vou escolher. Vou escolher o primo dele, que é o primo que existe, que é o Ray-Ban Meta Glasses. Não pelo que ele tem hoje, mas por ter sido o produto que acertou o formato, tentou uma coisa diferente. Eu detestei que quando a Meta lançou esses óculos, falei que era lavagem de moral. Como é que eu falei que era? Porque a imagem dela tava no lixo. De certa forma, até hoje né? E colocaram lá a Ray-Ban pra bancar a lavagem de moral deles e botar um produto no ar que ia ter uma câmera e etc, etc. A parte de câmera, furado. Mas agora vou ter que enfiar IA no meio do assunto. Mas fazer o quê, né? Agora com IA, não é nem generativa, mas o que eu falo de IA contextual, só não é mais perfeito do que fone de ouvido. Por isso que eu acho que sim, os AirPods vão ter câmera, não para tirar foto, mas para ter o contexto do que está fazendo. Você interagir com a Siri para vocês dois, olhando para o que você está olhando, poderem interagir sobre qualquer coisa que você viu no dia. Enfim, então para mim, o produto do ano pela promessa e por já estar no mercado e por não ser um absurdo para quem recebe em dólar e compra em dólar, por aqui ele vai acabar saindo caro se quiser trazer. Nem tem o app dele para você baixar na App Store brasileira, é um problema isso. Mas os óculos da Meta, nesse momento, por conta dessa promessa, já tem coisa de IA, né? Você já interage com ele, com o que os óculos estão vendo também, ao invés de ter que tirar foto, você já faz isso. A tradução automática se você estiver viajando, que é uma situação pontual, mas acontece. Shazam também já é automático. Escuta, o que tá tocando aqui mesmo? Você não precisa fazer nada, você só fala no ar e ele te responde, né? Que é o sonho de qualquer consulta dessas, né? Então até que saia AirPods com câmera para fazer a mesma coisa, com o benefício de, se você não usa óculos, você não ter que usar uma armação na cara, ou óculos com 0 grau de lentes, né? Se os óculos são a solução para um headset imersivo que é estranhíssimo você usar, acho que o fone de ouvido é a solução para quem vai estranhar usar óculos. É tão socialmente aceito quanto, não sei se é produto de moda, mas não é estranho, né? Então para mim os Ray-Ban Meta ficam como produto do ano. Eles erraram na mosca no lançamento desse produto, enfiaram o IA de um jeito que deu mais certo do que o AI Pin, do que o Rabbit R1, e assim, todo mundo vai ter óculos com IA. Se antes tinha, lembra a Bose lançou o óculos inteligente, que era o óculos com fone de ouvido, né? O óculos conectado, ok. Tinha o lance espacial, tinha os experiences que você visitava uma cidade e ele sincronizado com acelerômetro do óculos, direção, giroscópio e bússola. Você olhava para a fontana de Trevi, ele falava o que era. Você virava as costas, andava na rosinha, ele ia dando o guia da rosinha. Já era algo, né? Mas era muita força para fazer caber ali essa experiência. Acho que esses óculos, com o que tem hoje de tecnologia, vão tirar isso meio de letra aí. Então, para mim, não foi nem perto. Eu ia escolher o Meta Orion, mas concordo com o Rambo que não é produto. Então, Ray-Ban Meta é o segundo colocado que ganhou por W1. Me espanta aqui que não teve menção do Vision Pro, né? Tudo bem que... Tem outras categorias que ele é mais apropriado. Talvez porque tenha sido 2023, mas... enfim. Porque é engraçado isso. Não tem ninguém que use o Vision Pro
e não diga que ele não é mágico, né? Dentro daquelas minhas categorias. Podia ter terminado a frase aí, não tem ninguém que use o Vision Pro. Então, esse é um problema, né? Mas não tem como você usar e falar que isso aqui não é o futuro. Isso aqui é o futuro. Talvez seja o futuro daqui a 300 anos. Mas, de alguma maneira, ele é o futuro. Isso tem um pouco a ver com a minha escolha também, porque eu fiquei de olho no Galaxy Ring. Porque, apesar dos pesares, é um belo produto, né? Quando você para olhar, tá ali, né? Completamente, entre aspas, na surdina. Tá ali, né? De olho no seu sono. E de uma maneira interessante, porque não tá monitorando o sono. Ele meio que cria uma pontuação, né? Tem aquela pontuação também de energia que mistura ali, né, o teu sono com a atividade física, né? E não, você tá ali, né? Você tá bem, você tá mais xoxo. Ele tentou simplificar determinadas coisas, achei isso bem legal, né? Tem a questão do ciclo feminino. Para as atividades físicas, né? Monitora ali a caminhada, monitora a corrida. O problema talvez do Galaxy Ring é que não tem jeito. Quem quer uma coisa assim é o cara que é mais geek. E o cara que é mais geek, o cara quer ver o mapa da corrida dele. Ele quer ver ali o que eu fiz. E você não tem isso com o Ring, né? Ele vai te dar... Legal, você correu, hein? Você deu... Você deu 10 mil passos, nem isso você consegue ver no anel pelo anel. Você... Ele acaba sendo um coletor de dados. E aí você vê o preço dele, que era para ser, né, o de um anel, né, que é de um preço de acessório. Você pensa, é um anel, está aí uns R$50. E não é os R$50. Então eu acho que ele é um produto interessante, mas quem usa esse produto é um geek, e esse geek quer mais coisa do que o anel proporciona, né? Acho que a Samsung acertou no produto, mas não no público. Assim, acho que ficou uma coisa ali meio dúbia, mas como produto achei interessantíssimo. Mas por esse efeito meio Vision Pro, né, de que ninguém usa, sim, certamente tem gente que usa, tem gente que adora, que é maravilhoso. Mas isso não furou a minha bolha, né? Eu não vejo as pessoas consistentemente usando, tirando proveito, né? Talvez seja pouco tempo, talvez precise de mais tempo, como foi com o Apple Watch, enfim. Mas acho que por causa disso, desse efeito Vision Pro no Ring, eu vou ficar com o Mac Mini, né, como para reforçar como a Apple acertou no Mac Mini em todo o conjunto, e que é uma coisa difícil de você fazer. Às vezes você faz um bom produto, mas ele não acerta no público. Você faz um bom produto, mas você não é que você não acerta no preço, mas não fica acessível para as pessoas comprarem. Embora eu não acho que preço seja um determinante para saber se é um bom produto ou não. O preço só diz se eu tenho dinheiro para comprar ou não. Como sou pobre, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas a galera que fala, né, eu penso mentalmente assim, quando a galera, não, mas é muito caro, tá? Se fosse barato. Se o Apple Watch fosse barato, o que você ia fazer? Você ia comprar 3? Né? Eu ia colocar 2 no braço esquerdo e outro no direito? Não, você ia comprar, né? Então, Mac Mini M4, esse fofo. Eu acho que dá pra eleger o Mac Mini, então, como produto do ano. Porque o Rambo escolheu, o Coca escolheu, os adetêncios escolheram. Foi 19%, a maior quantidade de votos pra uma coisa só foi a do Mac Mini. Seguida aí, Coca, pelo Apple Vision Pro com 14%, empatado com o Galaxy Ring com 14%, empatado com o Ray-Ban Meta com 14%. Então rolou um empate em massa aí, o Mac Mini conseguiu se sobressair, com menções honrosas ao Meta Orion, teclado macro, achei divertido, AirPods 4 com o cancelamento ativo de ruído e também, como produto do ano, aquele telefone da Huawei que tem 2 dobras, né? Então fica com 3 folhas, com 3 pedaços ali. O pessoal chama de triple fold. É double fold com 3 telas, que vira uma tela só. Enfim. Mas eu acho que pela frequência, o Mac Mini pode ser eleito. Assim, no aplicativo do ano foi cada um, né? Mas esse aqui rolou uma consistência. Acho que dá pra escolher mesmo ali, como produto do ano. Com certeza. E 2 comentários rápidos em cima do que você falou, Coca. A Mariana disse que vê os óculos da Meta tipo o primeiro Apple Watch, né? Que eles lançaram achando que ia ser uma coisa, aí ajustaram e desenvolveram o que o pessoal mais usava. E o Matt falou que pra ele esse ano foi o ano do começo da ascensão dos vestíveis sem ser relógio. Então,
anel, óculos, mostraram que tem muito mercado ainda para explorar disso que não seja o que a gente conhece. Concordo plenamente com os dois. Verdade. Bons pontos. E Coca, aproveita que você tá com a garganta aquecida e segura um pouquinho, porque a gente falou do smartphone do ano, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio, te enganei, né? Pra agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando aqui o ADT e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus de brinde quando acabar a assinatura do plano anual, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/ADT ou então usando o cupom ADT no checkout, ou então tocando aqui no link na descrição, você já cai lá bonitinho com o cupom aplicado. Você tá de férias, provavelmente, você talvez esteja viajando. Se você tá viajando, você provavelmente teve que acessar algum Wi-Fi público, um Wi-Fi gratuito, do shopping, do aeroporto, do hotel, do avião, da rua, e vai saber como é que tá a segurança desse Wi-Fi, né? Geralmente é de graça, mas nem sempre é de graça. O que sempre acontece é, seus dados são ou o preço ou uma parte do preço da conexão, mas você protege a sua conexão, então os seus dados, que servidores você está acessando, por quanto tempo, que aparelho você está usando, sim, os conteúdos que você acessou, os sites, tudo isso é seu. Você devia poder dizer não, você diz não com a ExpressVPN. Tudo o que acontece quando você roteia a sua conexão pela VPN da ExpressVPN fica criptografado e nem ela sabe o que você está fazendo. Ela armazena esses dados em memória RAM para poder limpar com frequência e ser irrecuperável de verdade. E se você acessa streamings, que é todo mundo, você pode se conectar, por exemplo, aos Estados Unidos e usar o Max pelos Estados Unidos com a ExpressVPN, você vê o catálogo de lá, os conteúdos de lá, que é diferente, é maior, mas é diferente, esse é o ponto do que tem no Brasil. Tem coisa que estreia antes por lá, você quer muito ver, você roteia por lá e você assiste. Contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, roteia a conexão pelo Brasil e pronto, você vê. Tem pra música também o mesmo esquema, e se você só quiser proteger a conexão, tudo bem, você tá no Brasil, roteia pelo Brasil e pronto, você protege a conexão, eles já investem muito para manter velocidade, manter estabilidade, reduzir o delay, reduzir latência, mas com você roteando só pelo Brasil, reduz ainda mais, sua conexão é menos penalizada ainda por estar mais segura, por estar mais privada. Então, para você baixar, instalar, ver como é fácil colocar no seu iPhone, ou no celular, pode ser no seu Triple Fold aí da Huawei, ou no seu tablet, ou no computador, ou na TV, dependendo do modelo, roteador de casa se você quiser, Apple TV, que é como eu uso todo santo dia, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/ADT para testar por um mês e depois, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses extras no fim desse ano, só porque foi em expressvpn.com/ADT ou usou o cupom ADT no checkout ou clicou aqui no link na descrição. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado, ExpressVPN. Muito bem, Coca, vi que você ficou fazendo exercícios vocais aí enquanto eu fazia o patrocínio da ExpressVPN. Smartphone do ano, começando com você nessa categoria, qual foi pra você? Então, é o iPhone 15 Pro. Ok. Eu me nego a colocar o 16 Pro nessa lista. Concordo que o 16 é o aparelho do ano, mas eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar que tem um Pro, mas esse Pro ele não é tão Pro assim, não faz as coisas tão maneiras, vai precisar de uma IA que chega no futuro, talvez, e a gente não sabe muito bem. Mas tem aqui o 16, que é, sim, no contexto é mó legal, né? Foi onde tiveram os maiores avanços. Por outro lado, falei da S Pen, né? E deu uma vontade do S24 Ultra. Mas, né, aí quando sai a S Pen da história, quando entra nos aplicativos do universo Android, né, a inércia que eu tenho, tempo, né, de uso de aplicativos, né, mas então eu fico ali num misto entre o S24, mas eu acabo querendo o iPhone, mas eu me nego a falar desse 16, né, pela maneira que foi, né, um produto de futuro. Talvez o iPhone 16 seja o smartphone do ano que vem, então vou ficar com o iPhone 15 Pro, né, foi vendido durante 2024. Eu acho uma excelente ideia você marcar o telefone do ano como o do ano anterior, porque o do ano não trouxe pra você os benefícios. É bom, na pior das hipóteses você economiza. Então eu gosto dessa ideia. E não deixa de ser a realidade de muita gente que prefere aproveitar o do ano anterior por conta disso e também porque ninguém precisa ficar trocando todo ano. Então, acho uma boa escolha. E Coca,
você não tá quase sozinho, né? Vou já entregar aqui, uma pessoa elegeu o iPhone 15 como smartphone do ano. Então, não sei se ela quis dizer o 15 Pro, 15 Pro Max. Teve gente que escolheu o Pro e Pro Max como coisas separadas. Então, categorizei separado aqui. Teve uma pessoa, então, que elegeu o iPhone 15. Você tá mais próximo dela do que do iPhone 16. O Timóteo mandou aquele migué. Não, você não precisa trocar iPhone todo ano. Mas, pela primeira vez, eu senti que a Apple não fez um iPhone... Tirando o iPhone nada. Mas aquele iPhone Pro, eu não senti que ela fez um iPhone... Que ela não fez o melhor... Tem aquela, né, brincadeirinha, né? Todo ano é o melhor novo iPhone. E esse ano eu não sei se foi o melhor novo iPhone. Né? É melhor, sim, é melhor, mas... Não sei. Vai de 15 Pro. Me sinto mais confortável com esse título. Excelente. E você, Rambo? iPhone 16 Pro Max, e eu acho que nem preciso falar muito, é o que eu tô usando agora, tá bom, tô gostando, gostei, falei que a bateria tá boa, botão de câmera pra mim eu não uso, mas enfim, não faz falta e também não faz presença, sei lá. Não tem muito o que falar, porque eu não fico testando smartphones pra poder, eu não me sinto qualificado pra escolher algo nessa categoria, então, e não teve nenhum assim de outro fabricante que eu vi que, nossa, que incrível, assim, negócio de 3 dobras lá, eu achei horroroso e só me dá faniquito ficar pensando em 2 vincos na tela, então esse ano vai ficar só porque é o que eu tenho e é isso aí. Eu concordo plenamente com você. Exatamente por você não ter nada o que falar que eu escolhi o 15 Pro como produto do ano. Então, mas eu não tenho nada pra falar do 15 Pro porque não é o iPhone que eu tô usando, então não tenho como escolher ele. Não, você não tá sozinho. Mas pra mim, eu não vai ser surpresa pra ninguém, né? Porque pra mim vai ser o Huawei Mate XT, também conhecido como Double Fold, Triple Fold, 3 telas que dobra 2 dobras, porque é o que eu sempre justifico em votações assim. Não é a mesma enésima edição da mesma coisa. É uma tentativa diferente, por isso que teve ano que eu elegi o LG Wing, pelo mesmo motivo. Eles tentaram um lance de... A LG desistiu do mercado de telefones no ano seguinte? Desistiu. Esse LG Wing acho que nem foi lançado oficialmente, durou tipo 2 semanas no mercado. Mas por isso que eu tinha... Acho que foi no ano passado que eu falei, né? O AI PIN Pro é o melhor produto inútil do ano. AI PIN Pro? Não sei porque eu falei isso. É um produto não lançado. Porque, putz, vamos tentar, vai que acerta, vai que é uma coisa diferente, eu prefiro do que... Eu concordo que como telefone, melhor telefone que você vai comprar, se você tá no mundo do Android, você vai escolher o Galaxy S24 Ultra, o que foi 12% das pessoas que escolheram aqui que vocês escutam, foi isso. Se você tá no campo do iPhone, iPhone 16 Pro Max, que olha só, 12% das pessoas também escolheram, né? Então eles ficaram empatados com o Huawei Mate XT, 12% de vocês escolheram, porém o iPhone 16, sem outros qualificadores, foi eleito com 40% dos votos dos detensos como o telefone do ano. Mas aí eu vou usar o argumento do Rambo pra defender por que eu não consigo votar no iPhone 16. Porque falou, cara, qual que é o valor? O 16 é tipo 15, né? Que é tipo 14, né? Que é tipo 13, né? Assim, que é tipo 10, né? Então, como hardware, talvez ele esteja no platô de evolução. Então, na verdade, eu não queria votar em nenhum. Eu não tinha voto pra essa categoria, então é o que eu tenho. É o único que eu consigo votar. Porque, enfim, o negócio de dobra não é pra mim, então não adianta. O que me pega nessa tua escolha, Mendes, é que o negócio tem 2 dobras. Aí fica parecendo aquela proposta de aparelho de barbear, que tinha uma lâmina, 2, 3, infinitas lâminas, né? E quando é que vai parar, né? Você falou assim, pô, não vai que acerta, mas esse que é o problema, já tem uma dobra e aparentemente não acertaram. Aí, se alguém aí tá pensando em fabricar um smartphone e ganhar o prêmio do Mendes, faz o smartphone mais ridículo possível que ele vota em você só porque é diferente. Totalmente, olha só. E dá pra... Eu já tinha escolhido os Spectacles da Snap como produto do ano há alguns anos. Dá pra ver aqui um padrão, né? Então, escolhe o Vision Pro. O Vision Pro é ridículo, diferente. Ele é o dobrável
dos headsets. Pode ser. Pode ser. Mas aí, se você vai fazer dobra, faz pelo menos 2. Porque você dobrar uma vez não faz a menor diferença, né? Então, e o que a gente sabe que vai acontecer é que vai miniaturizar, vai ficar cada vez mais fino, etc. Isso o tempo vai resolver, né? Mas se você vai fazer uma coisa dobrável, que seja pelo menos você ter um modo tablet, você dobra e vira um telefone. Bem melhor que um telefone vira meio telefone. Ou um telefonão vira um telefone. Então, faz Mas 10 anos que eu falo que eu não é- vejo nada de útil nesse mercado de dobráveis. Esse, pelo menos, dá pra ver um grãozinho. O telefone dobrável é assim, semente. a gente consegue fazer uma tela que dobra, vamos fazer um telefone que dobra. Aí esse é assim, a gente consegue fazer uma tela que dobra 2 vezes, vamos fazer um telefone que dobra 2 vezes. Mas pra que serve? Pra nada, é só pra ser bonito e pra ficar um vinco na tela, ou 2 nesse caso. Ou 2. Eu vejo como o benefício de portabilidade de um tablet para uso como um telefone. Nesse momento ele é enorme? São 3 telefones em cima do outro, basicamente. Sim, mas eu tô votando por Mesmo promessas argumento aqui. pode ser usado pro Vision Pro. Só tô falando. Eu ainda talvez devo falar do Vision Pro mais pra frente, uma categoria mais apropriada pra ele, na minha opinião. Mas tá aí. Então o iPhone 16 vocês escolheram como o melhor do ano, com 40%. Depois o Pro Max, o S24 Ultra e o Huawei Mate XT, com 12% cada. E menções honrosas. Teve uma só. Ao Pixel Fold 9 Pro, a pessoa disse assim: eu nunca quis tanto sair do iOS, eu achei divertido. E a pessoa que falou assim, com dor no coração, Galaxy S24 Ultra. Também me diverti com o sentimento ali de falar, tá bom, né? Fazer o quê? Agora eu vou falar de coisa boa. TechPix. Talvez a gente concorde com uma coisa que seja a boa notícia do ano, né? Trazer um pouco de leveza. Ao invés da notícia ruim, tem um fail, mas por que não trazer um pouco de otimismo? O que encheu o coração de vocês ao longo desse ano, começando pelo Rambo? Olha, nessa categoria eu tento procurar alguma coisa mais ampla, que não seja necessariamente relacionada à tecnologia, ou pode ter um pouquinho a ver, mas teve aquela vacina contra o câncer, né? Que, assim, claro que não é algo que vamos estar usando amanhã, mas esperamos, né, que funcione e que se desenvolva e todo mundo possa ter acesso no futuro, mas é sempre bom ver essas evoluções e ver que a coisa tá andando. Demora, mas essas notícias sempre me deixam animado, assim. Mesmo que seja, tá bem no comecinho ainda, mas já mostra potencial. Tá bem no comecinho. Olha o quanto estamos acelerando, né? Antes dela não tinha nada. Foi do 0 ao quase 100, né? Começou os trials, etc. Então, esse é o tipo de coisa que acelera quando começa a acontecer, né? O que é mais bacana. O que não tinha há 20 anos, o que não tinha há 10, o que não tinha há 5, o que não tinha ontem e o que vai ter no ano que vem. Você falou, antes da gente falar dessa categoria específica, acho que ficou em off aqui, você comentando, putz, só quanta coisa que tem a ver com IA. Existe a emoção, né? O hype, etc., mas não esvazia a contribuição e certamente essas coisas vão se cruzar lá na frente de alguma forma. Acabei de escrever pro Mac Magazine. A IA generativa ainda vai salvar a sua vida, tá dentro exatamente. Sim, com certeza. Disso aí. E você não tá sozinho, tá, Rambo? Será que é porque eu me inspirei um pouco nas opções do pessoal? Não vou esconder aqui. Pra mim, tá junto disso, mas é o encontro de saúde, justamente com o IA, o modelo Chief. Comentei dele na semana passada, que é o pessoal todo da faculdade de medicina de Harvard que desenvolveu aquele modelo que detecta câncer com até 96% de precisão, câncer de mama, câncer de pele, câncer do pulmão, câncer de cólon, câncer de próstata, colo do útero. Foi um treinamento gigantesco, com muitas e muitas e muitas imagens, pedacinhos de imagem. Esse modelo não faz só isso, ele faz prognóstico também, ele prevê resposta a tratamento dependendo do perfil genético do câncer, analisando também a resposta ao tratamento, depois como é que tá a superfície, assim, é um coringa o modelo e consegue fazer um monte de coisas e tá chegando muito antes do que dava pra prever que uma coisa dessa chegaria. Então eu vou voltar a dizer, imagina daqui a 5 anos, imagina daqui a 30, né? Como que vai estar essas coisas todas? Estamos caminhando para um futuro muito rápido em que vai ser estranho pensar, assim como a gente pensa hoje que as pessoas morriam de, sei lá, topar com o dedo na quina da caverna.
vai ser a mesma coisa com câncer. Olha que coisa legal, né? Para as pessoas que, enfim, né, têm a cabeça no lugar e acreditam em vacinas. Mas tirando esse pedaço, olha que bacana. Então, para mim, é o TIF, esse modelo de IA que prevê com até 96% de precisão, câncer e tudo que vem junto com ele. Não tive como escolher outra coisa. Cara, não precisa ir muito longe. O meu pai ainda é de uma geração, claro que varia de acordo com regiões do Brasil e tal, mas é interior do Rio Grande do Sul, cidade pequena e tal. E na época, quando ele era criança, ainda era a época que os casais tinham muitos filhos porque sabiam que nem todos iam sobreviver. É triste, mas era assim. Tinha que fazer backup dos filhos, basicamente. Eu tô falando de um jeito divertido, tá? Mas é óbvio que é triste pra caramba. E felizmente, pra enorme maioria da população, hoje em dia isso não é mais assim. Mas na época ainda era assim. Na época dele, eles não eram miseráveis nem nada, mas era a realidade. E pessoas morriam de gripe. Assim, não que hoje também não possa acontecer, principalmente pessoas idosas, mas é muito mais raro hoje em dia. E na época era comum, a pessoa pegou um gripão lá e morreu. Hoje em dia isso não acontece mais. Então as coisas evoluem em até relativamente pouco tempo. A primeira vez que eu tive contato com IA foi a minha professora de Prolog na faculdade. E eu lembro até hoje do exemplo que ela passou, né? Ela falou, imagina o dia que a gente conseguir criar um modelo do cérebro e conseguir criar um modelo de uma droga. Eu não preciso mais fazer teste. Eu pego a droga modelada, jogo em cima do modelo do cérebro e eu sei o que vai acontecer. Eu não precisa mais. Isso me marcou. E eu acho muito legal quando a tecnologia, ela extrapola a tecnologia. Exemplo, o Zuck fez lá o Facebook. E a proposta dele original, ele mirou numa coisa e acertou outra, né? E levou tempo para ajustar, né? E esse exemplo, né? Ultrapassa fronteiras, você coloca a tecnologia na mão de outras pessoas e a coisa vai crescendo de uma maneira exponencial. E justo por isso, a minha boa notícia do ano é a questão do monopólio do Google, dos monopólios em geral. Porque a gente olha hoje, né, e fica com certo receio, caramba, o Google, né, o que vai ser? Vai dar ruim. E há 10 anos atrás o Google tinha projeto de cidade, né, tinha lá os drones para fornecer internet para o mundo todo. Hoje é outra pessoa que está fazendo isso, outras empresas fazendo isso, né? O Google não tem mais aquela carinha inovadora, revolucionária. Hoje o Google é pesquisa e e-mail, tá um pouquinho mais chato, se a gente for olhar por esse lado. Mas eu pego o caso da Bell, eu gosto muito do caso da Bell, que é de telefonia, porque, entre aspas, boa parte do que você tem hoje de tecnologia veio de lá. Se você pega o Unix, veio de lá, né? Que vai dar origem de uma certa forma, ainda que não tenha um código direto, mas é o que vai dar origem ao Linux, que é o que tá todo mundo usando hoje, que é o macOS de alguma maneira. O LED, a fibra, o laser, o C, o C++, o SH do terminal, né? Diversas ferramentas de terminal que a gente usa, veio lá da Bell Labs, né? Definiu uma série de padrões de computação, comunicação de processos, aquela coisa de tudo ser um arquivo. E quando acabou a Bell, né, o monopólio, a tecnologia conseguiu evoluir, né? Continuou evoluindo de alguma maneira e multiplicando. Eu não vejo nenhum problema em você ser grande. O problema é você ser grande e de alguma maneira atravancar outras inovações, né? Segurar outras coisas de acontecerem. Então eu vejo com bons olhos esses casos de monopólio, por mais que o Google esteja hoje chato, como falei, né? Seja resultado de busca, tem uma coisinha assim ali de e-mail, mas não tem aquele moonshot, né? Aqueles projetos espetaculares, gigantescos, como um todo, né? Isso tá dentro aí do supercapitalismo moderno, onde os anjos, os investidores estão colocando a grana, mas por essa possibilidade de quebra de monopólio e, historicamente, isso possibilitar mais inovações, ainda que a gente não consiga ver isso hoje, mas por colocar tecnologia na mão de outras pessoas, que é o próprio caso da saúde, eu fico como boa notícia do ano, né, os possíveis fins
os monopólios. O que é curioso, a gente pode voltar a essa notícia no fim de 2025, porque tudo indica que agora, com a troca de guarda por lá, os monopólios não passem a ser tão pressionados a deixarem de ser monopólios assim, né? Inclusive, eu não vi quem foi um dos novos membros do gabinete, falou assim, a gente vai forçar consolidações, é uma coisa positiva pro mercado, consolidação. Falei, como assim? Mas, vamos ver, mas eu concordo, sim. Tudo o que você disse faz completo sentido e eu gosto mais desse olhar, né? Mas... so close. Mesmo que não aconteça nada, isso já é suficiente pro Google não ter esses projetos espetaculares, né? Para não ter... Na prática é tanto dinheiro, não saber onde enfiar tanto dinheiro. Vou colocar aqui um balão com internet aqui pra galera, né? Eu tava pensando essa semana nisso, né? Se existe uma coisa que você vê que o Google e a Apple são contra, essa coisa deve estar errada. Se eles estão se juntando pra defender o próprio lado conjunto, tem algo de errado na situação, né? Então eu penso por aí também. Pois é. Agora, o que vocês, adetensos, escolheram? Vocês escolheram... rolou um grande empate aqui, né? Os top 3 foram empates. O primeiro foi, eu juntei duas coisas. Um foi as IAs funcionando bem e a expansão da IA para mais pessoas, principalmente pessoal mais leigo, usar no trabalho, no dia a dia. Isso ficou com 9%. Vacina contra o câncer, aí Rambo, com 9%. E o bloqueio do Twitter no Brasil foi visto como aquele caso todo, o bololô todo, né? Não só o bloqueio especificamente. Como uma boa notícia, melhor notícia do ano, para 9% também. Eu vou trazer aqui junto uma série de menções honrosas, porque boa notícia nunca é demais, né? Então, ainda estou aqui concorrer ao Oscar. Excelente notícia. Aquele ano grátis do Perplexity Pro, para quem assina Vivo. Excelente notícia também. Segunda vez que aparece aqui, olha que bacana, né? E tem o meu aval, então segunda vez e meia, né? AirPods Pro melhorando a acessibilidade auditiva. Super legal, né? Apple Intelligence finalmente anunciada. Bacana. Se você vai comentar. Notebook LM, nem falamos dele aqui, que coisa legal. Sim. Notebook LM poderia ter sido o meu produto do ano. É como todo mundo vai interagir com um monte de coisa também daqui pra frente, né? Evolução de coisas de casa da Apple. É uma boa perspectiva. A não ser que eu esteja esquecendo. Eu não tô nem sendo irônico, mas que eu esteja esquecendo alguma coisa que tenha pintado pra casa da Apple nesse ano, ou de talvez a pessoa esteja pensando no Matter, que tá se expandindo e tá virando realmente um padrão. Eu acho que é meio cedo pra votar nisso, mas tá indo, tá andando. É uma boa notícia de que parece que vai chegar mais, né? Não deixa de ser uma boa notícia, né? Extensão do número de atualizações de software recebidas por telefones Android. Finalmente e excelente, né? Que bom que isso tá cada vez mais aí parte do passado. Galaxy AI da Samsung. Eu escuto falar muito sobre ele, mas bacana, interessante ver que chamou a atenção e espero que esteja te trazendo bastante benefício. Lançamento do Mac Mini. O Mac Mini ele vai ser eleito como o vencedor do ano, né? Aparentemente aqui, o Mac Mini. A nova Siri com a Apple Intelligence. O prêmio Nobel se rendendo a IA, aquela matéria que eu escrevi até pro Mac Magazine, e o que isso representa também, né? Super bacana. Open Home Foundation, pelo Home Assistant. Severance está quase voltando, essa é uma excelente notícia, né? E o lance do exame de sangue que detecta Alzheimer com 90% de precisão. Por fim, também voos da SpaceX. Boas notícias para todo mundo, olha que beleza. Maravilha. Agora o oposto. Atrapalhado do ano. Começando por mim, e não tem como eu escolher outra coisa que não seja o tropeço de AI PIN e Rabbit R1, que foram o maior engodo dos últimos anos. Era uma promessa tão bacana e interessante que prometeu que era o futuro hoje. E na verdade não. É um LLM disfarçado, maquiado e que pena. Caí no conto, tendo escrito que o AI PIN era o melhor produto inútil do ano, uma coisa assim, né? Quando eu escrevi sobre isso, eu tenho aqui uma ressalva de que dava pra ver que... Mas não, a parte de promessa de benefício que a gente achou que era um bom exercício criativo tecnológico, não vingou, e pra piorar, era só fumaça. Eles devem ser eleitos como produto do ano da CES, e quando todo mundo quiser fazer um Vaporware na CES, vai se inspirar neles, que todo mundo acreditou na história, comprou a ideia e flop. Então pra mim, eu não tenho como escolher quem que foi pior nessa história, se foi o AI PIN ou se foi o Rabbit R1. Cada vez que eu penso, não, foi esse aqui, eu lembro do outro que era pior ainda, e o outro é pior do que um, então... atrapalhado do ano, não teve outra alternativa pra mim. Eu acho que vai ser difícil votar em outra coisa.
Não, dá pra gente colocar, né, o Vision Pro também aí, né, de alguma maneira, nessa atrapalhada do ano. Tiveram várias coisas, né, que eu achei... O da Boeing, né, que tinha uma função lá, né, o Starliner, que era pra... que deixou os astronautas na mão lá, né? Ah, pode crer. Tem uma função, te trazer de volta. Quer saber? Fica mais um pouquinho. É vez de 2 semanas, que tal 6 meses? O que você acha? Tem, né, várias... A própria questão, né, do chefão do Twitter falando sobre a proibição aqui no Brasil. A gente fala tanto de, mas tem, né, o AI slop, né, a quantidade de conteúdo, digamos, fake news / baboseira que as IAs produzem. 23andMe, né, também se complicando de alguma maneira, mas aí já em questão de gestão, mas era tida como, né, revolucionária na década passada e agora tá ali, né, o que vai acontecer. Cara, o conselho inteiro pediu demissão no mesmo dia, que loucura, né? Mas não tem como não ser, pra mim, o CrowdStrike, porque é um serviço extremamente necessário, que precisa ser rápido, né, pro tipo de ataque, né, que ele tenta prevenir. E você tem uma função, e você é uma coisa sistêmica, você tá na base de todo mundo com acesso gigante, você tem que testar aquela coisa bem em vários cenários, e você faz uma atrapalhada daquelas, né, CrowdStrike de longe. Você não está sozinho, Coca. Mas antes disso, Rambo, e a sua? Olha, difícil escolher. Eu fui ver a listinha aqui dos adetêncios e das adetências. E aí, cada item que eu olhava, eu ficava... tem que ser esse. Tem que ser esse. Não, tem que ser esse. Então, eu vou ter que... nossa, é muito difícil. Eu acho que vai ter que ser o CrowdStrike. Vai ser o CrowdStrike, porque... Embora o lance do AI PIN, assim, se fosse para escolher em termos de complexidade e o quão interessante seria o Rabbit R1, porque foi uma parada que nos enganou, a gente caiu e não passa de um golpe, basicamente, supostamente. Mas o CrowdStrike teve um impacto muito grande e foi um erro muito besta que causou um impacto gigantesco, milionário, talvez bilionário, então não tem como não ser ele. Foi a atrapalhada do ano, e o título é Trapalhada do Ano, né? Se fosse golpe ou alguma coisa assim... Flop do ano, mas não, foi... Atrapalhada do ano foi CrowdStrike. Exatamente. Você falou milionário, talvez bilionário, não. Certamente bilionário, né? Foi a Delta que tá processando, quer dizer, todo mundo sabe processar a CrowdStrike, mas teve alguém que falou, só pra gente aqui foi tipo, sei lá, 40 bilhões, um número absurdo, assim. Então é difícil competir, né? Então esse foi o atrapalhada do ano, e o flop do ano talvez dê pra dizer que foi o AI PIN e o Rabbit R1, mas os adetêncios escolheram com 30% dos votos o AI PIN, e em segundo lugar, com 15% dos votos, o Rabbit R1. Na cola, na verdade, empatado com o Rabbit R1, ficou a Apple Intelligence. Eu acho merecidíssimo esse título para Apple Intelligence, porque, putz, que outra decepção, né? E as menções horrorosas dessa categoria estão aqui. Em primeiro lugar, também, o apagão do CrowdStrike. Então, né, o pessoal concorda com vocês. $a R$6, concordo 100%. Aquele lançamento desorganizado do aplicativo de wallpapers do Marques Brownlee, que foi uma pena mesmo. O lance a pessoa disse como queda do X. Tô falando o que ela disse aqui. Queda do X, né? Aí também, todos os streamings cobrando por assinantes extras, o fim do compartilhamento da conta com quem você quiser. E, por fim, o uso de uma voz similar à da Scarlett Johansson pela OpenAI também foi, né, de uma forma ou de outra, uma bela atrapalhada literal aqui, esse caso. Então, concordo com tudo também que vocês disseram. Agora, na cola disso, agora que a gente tá aqui, né, já estamos relembrando a parte ruim do ano, vou passar por mais uma antes da minha parte favorita da premiação, que é o podcast do ano. Mas, antes disso, tem aqui o pedágio, que é a notícia polêmica do ano. Lembrando que polêmica não precisa ser uma coisa ruim, não precisa ser atrapalhada, mas é uma notícia polêmica, que causou reações mistas. Nem antagonistas, mas mistas. Alguém gostou, alguém não gostou, eles não precisam estar brigando. Mas é uma polêmica, né?
Então, Coca, partindo dessa premissa, qual foi pra você a notícia polêmica do ano? A primeira coisa que me veio à cabeça foi a questão da Jennifer do avião. Mas depois eu tirei ela da cabeça porque não foi polêmica. No final das contas, depois todo mundo se acertou. Mas, e por isso que eu também cito isso, né? Tem essa cultura de cancelamento. E se você me contasse essa história num bar, eu mentalmente ia falar, cara, vamos cancelar a Jennifer, porque envolve criança. Né? Assim, tem um mix nessa história, né? Bastante polêmico. Que você diz que não, envolveu criança, não. Tem algumas coisas que você já sabe que se você falar vai dar ruim. E não, ela ficou super de boa, a galera gostou. Ah, mas é aí porque teve uma identificação, todo mundo gostaria de dizer não. Aí a gente pode fazer essas interpretações, né? A serenidade com que a Jennifer disse não. E eu gosto muito dessa coisa do dizer não. E talvez a gente esteja... Esse seja um ponto, né, de inflexão onde a gente vai passar a dizer mais não. Onde eu vou ter que parar de falar não e começar a dizer sim, porque o convívio social de alguma maneira só existe porque a gente diz sim. O problema é que a gente diz muito sim e tem uma hora que a gente, pro nosso bem-estar mental, precisa dizer não para as coisas acontecerem, mas tem ali um equilíbrio entre sim e o não. Mas é pela questão da viralização com a mistura de cultura de cancelamento que eu selecionaria essa notícia. Só que tem uma outra coisa, né, de cultura de cancelamento, e esse é um cancelamento até mais forte, mas que em qualquer cenário que me contassem isso, eu ia falar, cara, esse cara vai ser crucificado. E o cara tá virando um herói. Na verdade, já virou um herói. O Luigi Mangione, né, que cancelou, literalmente, um CEO de questão de plano de saúde, seguro-saúde, né, saúde lá nos Estados Unidos. E em qualquer cenário que me contassem isso, eu ia falar, cara, esse cara daí, né, vai ser, né, tá lascado. E tá acontecendo exatamente o contrário, né? E você vê uma mídia, né, trazendo informações sobre esse cara, e qualquer coisa que trazem sobre esse cara, a galera vê com bons olhos. Né? E caramba, imprimi em 3D, mas que gênio! Esse cara é um gênio! Né? Tudo virou. Né? Pode ser uma questão de identificação. Né? Aqui, né, como brasileiro, a cultura que a gente tem é diferente, tanto em relação às armas, em relação à questão de saúde. Talvez ele tenha acertado ali um nicho, né, vigente, ali comparando com o Robin Hood, mas não tá roubando dos ricos e dando pros pobres, com o Bonnie and Clyde, que também não eram, né, não roubavam dos ricos e davam pros pobres, embora tem um pouco desse inconsciente coletivo, né, e eu tô muito curioso para saber qual vai ser o resultado desse julgamento, porque ele vai a júri público. E se o júri forem pessoas que tiverem tido problema com o sistema de saúde, vão absolver o cara, not guilty. Né? Então tem a gente não costuma ser benevolente com violência. Mesmo em caso, né, um pai que fez alguma coisa com alguém, porque esse alguém fez alguma coisa com a filha. A gente aceita, mas é meio na miúda, assim, né? A gente, poxa, que pena. A gente pode até internamente dizer, pô, o cara é um herói, mas não tem essa etiqueta de herói publicamente massivo, embora ninguém critique, né? Caramba, esse cara não é uma coisa meio velada. E no caso do Mangione, né, quando você vai para as redes sociais, é uma coisa, né, aberta, né? Uma coisa declarada, né? Como que, não sei, é polêmico, né? Não tem, para mim, é o Mangione. Esse foi é difícil falar sobre esse caso. É polêmico. Exatamente. Por conta de tudo o que você falou. A reação, assim, absolutamente longe de dizer que tem que fazer isso mesmo, né? Não tem. Porém... Falou porém. Esse é o problema. Falou porém. E esse é o problema. Assim que você disse. Exatamente. E esse é o problema. Eu interpretei o problema aqui, né? Quando você... O caso, né? Quando você explicava pra qualquer pessoa. Nossa, você viu o cara tirou no CEO em Nova York lá? É mesmo? É. Ah, o cara era de segurador de saúde. Ah, então, assim... Veja bem. A pessoa, então, não é que então tá, claro que óbvio que então tá, assim, o que eu imagino que vai ser, ele vai ser assim, se ele conseguir achar, se o júri, ninguém tiver passado por problema de saúde, quem que nunca passou por um problema na vida que a seguradora enroscou, né? Então, ele vai ser, todo mundo que vai julgar e vai condenar o cara porque ele
Tem na câmera, tá tudo ali, né? Então as pessoas falam assim, entendi, mas tá errado. Acho que a definição do caso vai ser essa, né? Que reação que eu não vi ninguém tendo outra reação que não fosse essa. Né? Por isso que todo mundo, acho que fica por dentro, não tá certo, mas você entende de onde veio, que absurdo, mas nossa. Então eu tinha escolhido uma outra coisa. Eu vou tirar o meu da frente, porque eu já tô falando mesmo, né? O Coca me convenceu. Pra mim também é a notícia polêmica do ano, porque ela simboliza a dicotomia do que significa literalmente a polêmica. Então, voto com o relator. Então esse vai ser rápido, porque não tem como não votar nesse caso, porque a sua fala provou isso. Você não consegue nem falar no assunto, e eu também não, porque é muito complicado. E aí você sabe que é polêmico de fato, que hoje em dia tem várias palavras que perderam o sentido, tipo literalmente, não significa mais literalmente, o que é irônico, né? Porque eu tendo a interpretar as coisas de forma literal, inclusive a palavra literalmente. Porque a palavra literalmente significa literalmente. Então se você fala eu literalmente morri, você está errado, porque você não morreu porque você está falando e mortos não falam. Então, né? Mas enfim, e polêmica é uma palavra que perdeu também um pouco o sentido, mas eu acho que esse sim é um caso que representa claramente uma polêmica, que é uma coisa que não dá nem pra falar do assunto, é difícil até discutir o assunto, porque é muito complicado. Então, voto com o relator. Agora, a gente aqui tá quebrando nossa própria regra, porque a gente fala, eleger os melhores do ano dentro do ambiente de tecnologia. Mas afinal, é por causa das redes sociais que tava falando do caso. Eu tô falando da repercussão das redes sociais, galera, né? Eu não sei porquê, mas esse assunto de seguro de saúde, pra mim, faz parte de tecnologia. Eu não sei explicar porquê. Eu não sei se é porque algum, sei lá, o 404 Media lá vive falando de coisa de saúde e de tecnologia, e aí pra mim as coisas meio que são interligadas. E tem o caso de que a arma foi de impressora 3D. Dá pra puxar várias pontinhas de tecnologia, né? Agora, Coca, antes que eu me esqueça, eu tive a mesma impressão que você do caso da mulher do avião lá, né? Que pra mim era 50-50. Podia ter sido 100% as pessoas falarem, nossa, que absurdo, a criancinha, não, só pendeu pro outro lado, a moeda caiu de pé e caiu pra cá depois, né? Ou pra cá. É porque eu acho que ela tornou impossível qualquer pessoa criticar ela, porque ela não fez nada. Entendeu? Se ela tivesse xingando, gritando, aí talvez não teria sido. Mas ela não falou nada, ela só ficou lá fazendo caras e bocas maravilhosas. Foi uma delícia de ver. E é isso, tipo. E aí todo mundo ficou, nossa, eu queria ter esse autocontrole. E eu vou falar outra coisa. Pra gente aqui do universo de podcast, é bem provável que a gente tivesse uma reação Jennifer. Jennifer não, é Jennifer sim, perdão. Porque a gente tá de fone de ouvido. Se alguém começa a falar alguma coisa, precisaria chegar ali e a pessoa já estaria num volume, né, mais alto. Aí a gente ia tirar o fone de ouvido, mas o que aconteceu? Né? Ia ficar aquela cara de bobo. Cara, pior que eu sou assim também. Ih, maluco. Ignora. E pior que assim... Mas aí é que tá, se fosse eu, por exemplo, eu tivesse de fone e tal, meio maluco, tá me filmando aqui, eu era capaz de dar, tipo, um tchauzinho irônico pra câmera, alguma coisa assim, e aí pronto, não, olha que cara escroto, ainda fica ironizando a situação da criança, coitada, sabe? Então, o não fazer nada é o que fez ela ganhar a situação, pelo menos do ponto de vista do público. Agora, pra surpresa de 0 pessoas, eu sei do caso, eu vi tem uma foto que acho que é a foto que viralizou dela, né? Que ela tá Virou meme. Sabe um meme de um chihuahua que tipo, mais gente? Qual é a necessidade disso? Ela tá com a mesma expressão, isso é o que eu sei. O vídeo eu não cheguei a ver porque eu não tenho paciência. Eu não vi o vídeo também, não cheguei a ver o vídeo. Ok, então... Agora, o que os adetensos escolheram com viés de tecnologia, que a gente tá fugindo do assunto de novo aqui, né? Não poderia deixar de ser. Aí eu vou categorizar, eu passei o chapéu em todos o que vocês falaram e tô formalizando como o bloqueio/conflito do X no Brasil. E aí entra a STF, entra o Xandão, isso tudo, esse pacote, vocês, mais de um terço, 35% de vocês elegeram como a notícia polêmica do ano. E em segundo lugar, e depois teve um empate entre quase tudo,
Mas em segundo lugar, com 10%, aí vocês dizendo, tá? Mandem seus e-mails pra vocês próprios, tá? Elon Musk virando o papagaio de pirata do Trump, ou então Musk no governo dos Estados Unidos. Isso foi aqui com 10%. Agora as menções horrorosas disso, tá? Apple Intelligence pro iPhone 15 Pro pra cima, aumento dos impostos sobre pequenos produtos importados, muitíssimo bem lembrado, banimento do TikTok nos Estados Unidos, que eu escrevi no começo do ano e vou repetir, não vai acontecer. Se não tivesse acontecido o caso Luigi Mangione, o banimento do TikTok seria o meu voto, provavelmente. Sim, por todas as minúcias do vai, não vai, mas reafirmo o que eu disse em março, não vai acontecer. Prisão do Pavel Durov do Telegram, excelente, bem lembrado também. Rabbit R1 é só um app de Android, isso mesmo. Recorde de fortuna do Elon Musk e regulamentação de IA. A parte de regulamentação de IA, ela, se for sobre o Brasil, porque a pessoa diz só regulamentação de IA, ainda tem que ver se vai ser canetada. Se for canetada, aí dá pra gente trazer da polêmica toda, porém, foi uma notícia que nos últimos 2 anos, na verdade, que é quanto tempo está se gastando saliva, nosso dinheiro e papel e floreios de como é que chama? Auditor, as audiências, 100%. É uma das polêmicas do ano mesmo. Tô torcendo para algumas coisas mudarem essa aprovação, senão certamente eu vou voltar a falar disso. E agora, para encerrar a premiação, começando pelo Rambo, concluindo a ordem alfabética aleatória. Rambo, que tá fazendo lição de casa nesse minuto, tô vendo aqui na câmera. Sim, eu acabei de olhar aqui. Eu tinha alguns em mente, é a categoria de podcast. Eu tinha alguns em mente, mas eu fui dar mais uma olhadinha na lista pra fechar o voto e garantir que eu não esqueci de nenhum. Porque eu gosto geralmente de votar em algum podcast que eu passei a ouvir no ano e não algum antigo que eu já ouço, votar no Nerdcast, no ATP, não tem graça, né? Todos da Gigahertz, claro, né? Então eu vou escolher o podcast do 404 Media, que é muito bacana. Ele começou com uma qualidade técnica bem ruim, assim, e tem melhorado, tá mais escutável. Bem devagar, mas tem, mas tem melhorado. Eles fazem eu não entendo por que exatamente eles fazem dessa forma, mas é que meio que eles gravam o podcast editando ao vivo. Então, tipo, a trilha é tudo ao vivo, não tem edição. É como se fosse um programa de rádio ao vivo e fica gravado, é isso que vai pro ar. E podcast, geralmente, não é assim que funciona. Mas, enfim, pelo menos a qualidade de áudio dos apresentadores é boa o suficiente pra entender o que eles estão falando direitinho, sem incomodar. E o conteúdo, principalmente, é muito bom. O site é muito bom. Eu assinei o site pouco tempo depois de lançar. E aí eles têm o podcast Premium lá, que tem um conteúdo extra. Então, eu recomendo pra quem se interessa, principalmente por segurança da informação. E eles falam também de assuntos mais aleatórios, tipo o lance dos drones lá em New Jersey, eles falaram a respeito. É um podcast muito bom. Muito bem, minha vez, né? Eu concordo com você. Aliás, eu vou falar pela segunda... Não é meu podcast do ano, mas pela segunda vez eu vou comentar o Channels, do Peter Kafka, porque ele entrevistou recentemente... Como é que chama o cara do 404 Media que não é o inglês, que talvez seja australiano, porque eu confundo os dois. Ah, daí você me pegou. Jason Kevlar, não é isso? Acho que não é Kevlar. Kevlar é o coisa pra ele. Mas é Kebler, alguma coisa Kebler. assim. K-O-E-B-L-E. E eles o Peter Kafka entrevistou ele sobre o começo, o 404 Media, e falou, cara, eles lançaram com investimento inicial de $4 mil. Eu achei que ia ser sobre o negócio do FBI lá, do telefone. Não. Que eu não aguento mais ouvir falar daquele negócio. Porque o cara fez o tour de mídia daquilo. Fez mesmo, mas isso aqui foi pra falar que o Channels é sobre mídia, né? Então é sobre como eles lançaram o site do zero com apoio, porque eles já tinham o histórico da Vice Media e etc. E como eles partiram daí pra conseguir estruturar o negócio e o processo de decisão deles de que história que eles vão investigar, a forma como eles apresentam, né, que é uma história... O Peter Kafka fala assim, os títulos das matérias de vocês já mostram que vocês querem falar com quem já sabe um pouquinho da história. E vocês não explicam no título o que é. E isso vocês cortam um monte de gente potencial, mas que não queria apoiar de vocês de qualquer jeito. Então vocês estão falando mais direcionado, mostrando que o que vocês estão fazendo tem interesse para essas pessoas que já vão estar... Então é um jeito diferente de montar um negócio, né? Como é que você monta o seu negócio cortando o seu público potencial na hora que você... Então, muito interessante esse papo. Eu vou deixar na descrição aqui esse episódio.
É bem bacana. E pra quem não conhece o podcast do 404 Media, conheçam o podcast do 404 Media. Muito bacana. Ele tem essa pegada, não sei, meio ingênua de como fazer um podcast, que eu acho legal. Né? No começo era triste mesmo, agora tá melhorando. Melhorou um pouquinho. Eu gosto que sempre o apresentador, que é o inglês, que talvez seja australiano, sempre aquele vai falar... Ele parece estar sempre improvisando, que é a primeira vez que ele tá apresentando. We're gonna leave this here, and when we come back... É sempre o mesmo jeitinho, parece que ele tá sempre pegou de surpresa em como apresentar o podcast. É muito bacana. E o conteúdo, é claro, né? Não preciso falar sobre isso. É interessantíssimo pra quem gosta de tecnologia, matérias investigativas, que tocam em temas polêmicos ou incômodos, mas sempre tentando analisar do ponto de vista de tech, o que isso significa, de onde veio, o que isso pode representar lá pra frente. É um jeito muito interessante de olhar para assuntos que parecia que seria mais raso, mas você coloca pessoas boas pra cavar, vai achando mais camadas pra seguir cavando e trazendo. Então, muito bacana, bem legal. Isso que você falou da forma como eles escrevem, eu acho que talvez seja um dos principais motivos porque eu sigo poucos feeds, como eu comentei recentemente, e um dos poucos que eu leio quase tudo é do site deles. E eu acho que é justamente porque não tem aquela coisa de ficar recapitulando toda a história, toda vez que faz uma matéria a respeito, ou explicando, porque eu gosto de leituras estimulantes. E pra mim ficar lendo recapitulação da mesma coisa, até achar ali o que teve de novidade de uma coisa que eu já sei, não tem graça. Então eu sinto que eles respeitam a inteligência do leitor e não é feito, não é tutorial de notícia. É a notícia, de fato, com os fatos pra quem já sabe o histórico até ali. E às vezes eu vejo uma coisa que eu não tô tão por dentro, eu vou pesquisar. E aí é estimulante, porque olha só, me faz ir lá e aprender uma coisa nova por conta própria. Que eu realmente não tenho paciência pra notícia que fica explicando cada etapa, tudo de novo, toda vez que vai ter um update. Excelente. Então, se vocês conhecem podcasts nessa pegada também, que talvez a gente nem cite aqui hoje, que não tenha comentado, indiquem pra gente, que eu acho que esse é um tipo de conteúdo com a profundidade que precisa pra quem gosta de pensar sobre esses assuntos, indo além aqui do medo de se eu falar uma coisa, será que alguém vai ficar bravo? Não, vamos falar sobre o que é, e quem fica bravo, que fique bravo. Então, por favor, indicações são sempre bem-vindas. Muito bem, minha vez, né? Neste ano eu tenho um empate. Eu não consegui chegar a uma conclusão entre um que eu elegi no ano passado, na verdade, do empate também, que foi o Hard Fork, podcast do New York Times, com o Kevin Roose e o Casey Newton, outros dois caras que sabem explorar muito bem um tema que você acha que... O que a gente faz aqui com canto de tela, eles fazem com temas mais importantes. Fala, cara, que bom ter pessoas que, sabe, jornalistas por formação, com experiência, inteligentíssimos para explorar um tema a fundo e todos os ângulos, até os que você não sabia que eram ângulos, eles vão lá, exploram e mostram que tem motivo pra fazer aquela pergunta pra aquela pessoa. Muito bacana. Eu que tô mais ligado agora ainda quando entrevista, né? De como fazer boas entrevistas, que eu pretendo fazer. Tô prestando muita atenção nisso. E o outro, Bom Dia Tech, do Giva, nosso queridíssimo Arthur de Vigir, que nesse ano foi meu companheiro por todos os dias. A primeira coisa que eu escuto quando eu levanto, eu já não tô correndo com o dia a dia, mas quando começa a sessão de ouvir podcasts do dia, é o primeiro no Overcast, que tem como você fazer playlist, e dentro da playlist você priorizar. Bom Dia Tech é o meu primeiro, pra eu garantir que eu vou abrir e vai estar lá, eu vou dar play, e vou tocar, vou me informar. Então, como alguém que fez isso por um certo tempo, eu sei o trabalho que dá, especialmente se for pra fazer um trabalho bem feito, que é exatamente o que ele faz. Então, não tive como não colocar ele aqui. O Hard Fork tem uma outra pegada, mas pra me informar aqui foi Bom Dia Tech nesse ano, sem dúvida. E vou fazer uma menção honrosa ao TV Sem Spoiler do Dante Gessulli, que ele falou, gente, estou precisando de tempo e de mais apoio pra fazer o podcast seguir existindo. Eu espero que o podcast siga existindo. Então, pra quem não conhece, assine. Pra quem puder, ajude das formas que dá pra ajudar, porque é outra iniciativa independente, feita com muito coração e vontade, e ele passou por um monte de problema nesse último ano e ainda assim, na medida do possível, não deixou a peteca cair. E outra coisa que a gente sabe que faz que, assim, na melhor das hipóteses, se tiver um dia bom, um dia ruim, você tem que gravar e tem que fazer. Às vezes não dá, mas ainda assim, fazer sair e não desistir de um projeto, que seria muito fácil desistir, porque se a audiência tá diferente do que você esperava, o faturamento, né, a rentabilização tá diferente do que você esperava, a gente tem que priorizar de vez em quando as coisas na vida, né? E ele segue com o podcast, então espero que ele continue no ano que vem.
Se vocês não conhecem, conheçam. É um jeito muito interessante de explorar filmes e séries da TV sem spoiler. Ele faz análise sem dizer o que é parte de enredo, mas análise do ponto de vista técnico, de iluminação, de som, de montagem, como é que tá contando a história. É um jeito muito interessante de explorar. Espero que vocês deem uma chance, se vocês não conhecem aí. Boa. Na minha lista, caiu aqui acho que foi o maior podcast de 2024, né? Revelação de 2024, que foi o Café com Deus Pai, que é um podcast diário, são 5 minutinhos, com mensagens motivacionais, mensagens espirituais, e eu achei interessante porque, né, é diário, 5 minutinhos, né? Tem um carinho, né, pelos podcasts diários. Mas, por outro lado, eu tenho uma pega danada com pessoas que fazem coisas que não são a sua especialidade. Coisas motivacionais, eu acho complicado, né? Porque, vai, sai correndo. Você tá precisando se exercitar, sai correndo na rua. É bom num primeiro momento, mas faz certinho, vai lá, vê se tem alguma coisa no coração, né? Senão você melhora um lado, mas piora outro no longo prazo. Então tem algumas reservas, né? E outra coisa que também me incomoda demais, a referência brasileira de saúde são pessoas hipertrofiadas num suposto esporte que não é esporte, onde o doping é legalizado, que aliás você só concorre se é doping, sabe assim, maluco assim, você vê assim, né, não vou citar nome porque o pessoal vai ficar chateado, mas esse cara mesmo que você pensou, eu não consigo imaginar isso como um sinônimo de saúde. Se você toma aí os seus fermentos para crescer, tudo bem, pode tomar, né, tem, né, cada um faz o que quer, mas para mim é muito estranho. Então eu não vou falar do Café com Deus Pai. Talvez esse seja o 02 da lista de podcast de 2024, que é o Psicologia na Prática. Café com o Capeta. Não é o Café com o Capeta. Aliás, quem leu a Bíblia sabe que o capeta matou menos gente do que Deus, mas isso é uma outra história. Exatamente uma pessoa versus uma porrada. Que é o Psicologia na Prática, né, com a Alana. A palavra do ano, né, foi brain rot, né, que é apodrecimento cerebral. Não sei como é que a gente pode traduzir isso. É bem isso. Mas de uma maneira, né, ia ficar meio feio, né, apodrecimento cerebral, mas enfim. Fala desse cansaço mental, enfim, né, foi a palavra na verdade, né, são 2 palavras, então não é uma palavra, mas enfim, vocês entenderam a expressão do ano. E as pessoas que são capacitadas para falar sobre isso, sobre motivação do jeito correto, né, e não simplesmente te empurrar a ladeira abaixo, é a galera de psicologia, né, para responder aquelas perguntas, né? Vem cá, será que você tá melhor, né, psicologicamente? Você amadureceu como pessoa, né? Como é que a gente avalia isso, né? Eu consigo avaliar o meu peso, que eu vou ali na balança. Claro que eu não vou saber se eu aumentei a massa magra ou não, aí eu vou precisar de uma outra medida, mas tem coisas específicas que a gente pode medir. Quero saber se eu tô saudável, vou lá no médico, faço um exame aqui, né, pressão, um exame de sangue. Não, tá tudo aqui dentro dos padrões, eu sei que eu tô saudável. Mas como é que eu sei se eu tô saudável psicologicamente? Não tô falando espiritualmente ali, isso aí é área das religiões, mas psicologicamente, né? Como é que a gente pode avaliar isso? E esse podcast é bem interessante, porque é exatamente na psicologia, na prática. Fica como o podcast do ano. Eu procurei aqui, não existe um Café com Capeta. Fica a oportunidade também para quem quiser te lançar. Boa, é claro que os links desses que a gente citou estarão na descrição, junto com o quê? De todos os podcasts que vocês mandaram pra gente. E deve ser a 9ª vez seguida, porque esse é o 9º prêmio. Quem que foi eleito por vocês o podcast do ano? Na verdade, teve um empate triplo entre o Mac Magazine no ar, parabéns pra galera do Mac Magazine, a Operação Prato, parabéns pra galera do Operação Prato, e eu vou incluir aqui porque não é o ADT, tá? Mas é de casa. O Área de Trabalho, os 3 empataram com a mesma quantidade de votos, e eu achei interessante que a pessoa falou o seguinte, né? Uma das pessoas disse o seguinte: o Área de Trabalho, especificamente o episódio de TDAH, que o Rambo participou, que me fez tomar coragem e buscar o diagnóstico. Então é bacana ver quando a gente só não faz blá. A gente faz blá, o blá bate na cabeça da pessoa, faz sentido, ela toma uma atitude pra vida dela. Isso é o que faz a parada toda girar, né? E aí vem as menções honrosas. Eu achei que eu tivesse colocado horrorosas aqui na pauta e ia trocar só pra gente ter o karma certo aqui, né? Aí eu vou incluir o ADT. Muito obrigado a vocês que incluíram o ADT.
mesma coisa para quem incluiu o A Fonte. Eu vou incluir o Olá Mundo. A edição sem edição do ADT também foi escolhida por um de vocês. Muito obrigado por ter dado a moral para a edição sem edição. Para quem quiser também passar a acompanhar a edição sem edição, é só em gigahertz.fm/apoio. Teve uma pessoa que falou Inédita Pamonha e agradeceu o Bruno por ter recomendado. Ele recomendou faz 1 ou 2 anos e bacana ver não só que também fez sentido que o podcast segue no ar, Giro do Loop também, Jogabilidade, Mal Acompanhado, Noites Gregas, Projeto Humanos, O Piloto, Ratinho não, né? Deve ser Radinho de Pilha. Radinho de Pilha. Rádio Novelo, apresento um abraço pro pessoal do Rádio Novelo. Rumo ao Pódio, Tecnocast, What It's Like to Be Me, não conhecia, adorei o nome. E Xadrez Verbal, que também sempre marca presença aqui. Pra quem tava procurando pro podcast no fim de ano, coisa nova pra ouvir, não vai faltar opção nesse, que geralmente é a descrição mais comprida do ano no prêmio ADT Melhores do Ano. Quero agradecer todo mundo que votou aí nos podcasts da Gigahertz, é claro, especialmente na edição sem edição. E eu também vou recomendar aqui o Mac Magazine no ar, é claro, todos esses que nós recomendamos aí, mas especialmente o Mac Magazine no ar e também o Xadrez Verbal, que são podcasts que estão sempre aí na lista e são muito bons. E para quem ainda não foi convencida de experimentar, vai lá. É sempre bom ver essa lista sendo renovada, novos podcasts chegando, né, sendo criados no ano, ver podcasts estabelecidos, marcando presença na lista, os eternos, né, o Jovem Nerd, o Podpah, né, que conseguiu se firmar também como um podcast. Tem aquele Ciência Sem Fim do Sacani, que também tem, né, bastante alcance, fala de ciência, de alguma maneira também passa por tecnologia. Então é legal ver o interesse que as pessoas têm por esse lado, né, da tecnologia, da ciência. Bacana ver como, né, aquela brincadeirinha, né, do ano do podcast, mas como cada ano ele vem se solidificando ainda mais, né, aquele bem efeito de internet de cauda longa, né? E, portanto, vida longa aos podcasts. Agora, o que eu notei mais nesse ano do que nos anos anteriores foi como o significado de podcast, pelo menos no Brasil, virou o MesaCast, vídeo, telinha no fundo, os microfones na mesa, né? O estilo meio Joe Rogan, que veio, como é que chamava lá? Que ainda tem o Flow, né? Ajudou ainda mais a popularizar. Imagino que o Podpah tenha o mesmo esquema, então o Ciência Sem Fim, todo mundo grava no mesmo estúdio, no mesmo esqueminha, então isso meio que virou, né? Engraçado, hoje em dia você fala, fazer o podcast, a pessoa fala, qual que é o endereço, né? Que já acha que vai ser o esquema de mesa, de gravação, o tal do MesaCast, vingou e enterrou aquele lance de podcast, áudio, vídeo. É o que cada um quiser, né? Sempre foi assim. Mas ainda assim, acho que, pelo menos aqui no Brasil, meio que ressignificou, né? Parece que que a exceção agora é você fazer um podcast que você queira que faça muito sucesso sem o formatinho de mesa e vídeo. Alguém vê uma foto de um desse e já sabe que é um podcast, né? Que é bem diferente de como é que era, sei lá, 2 anos, né? Tem gente que deve achar que não há podcast de áudio. Que podcast é você ter um canal do YouTube com 3 pessoas, 4, 5 na mesa falando com o microfone, etc. Engraçado como estourou e ao mesmo tempo ressignificou um pouquinho, pelo menos no Brasil. Com certeza. É um formato, claro, Joe Rogan e tudo mais, mas a gente vai pra TV, é assim, né? É aquela coisa meio Jô Soares, né? No semi-programa de entrevista. O que era complicado é o que você falou, Mendes, não tinha uma representação visual. Você pensava assim, uma foto de podcast, né? Era o microfone que a galera colocava, e agora tá padronizado, né? A mesa, né? Mas de alguma maneira podcast é MesaCast, né? Seja o individual lá do Bom Dia Tech, né? Que é um pouquinho diferente, não tem os convidados. Quando tem convidado, às vezes, né, muda um pouco a dinâmica. Você tem naquele Roda Viva, né, Sim, da cultura. Da cultura, que é um pouquinho diferente, mas é o próprio, se a gente quiser forçar uma barra, né, o suposto primeiro podcast do famoso o Nerdcast é um MesaCast, né, embora seja cada um lá do seu cantinho, né, mas
Sim, aquela mesa de madeira na tela de fundo é a representação atual do que é podcast. Primeiro foi Danilo Medeiros, Digital Sim, Minds. o primeiro Abraço pro Danilo. Estamos contratualmente obrigados a reconhecer o Danilo como o cara que trouxe. E a gente, inclusive, já participou do episódio quando ele trouxe de volta. Foi divertidíssimo participar lá com ele. Esse cara desbravou, né? Que não era nem mato, não tinha nada. Ele que plantou o mato pra depois crescer. Mas é claro que só pra... Sim, é sempre bom passar a história também, né? Danilo, quem não conhece, já tá perdendo. Muito bem, como eu disse, todos os links de tudo o que a gente comentou, eu vou ter bastante trabalho para deixar aqui na descrição do episódio em gigahertz.fm/ADT/411 ou também nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Muito, muito, muito obrigado a você que tá ouvindo. É com você que eu tô falando, você que tá ouvindo agora. Obrigado por ajudar a fazer com que o ADT e a Gigahertz possa existir. O ADT chegou um pouquinho antes, mas a gente se orgulha de todos os nossos filhos igual, como é com todos os podcasts daqui. Obrigado a vocês, especialmente hoje, que deixam os reviews, as avaliações que de alguma forma ajudaram a gente não só a chegar até aqui desde 2016, mas também aqui ao longo desse ano, aqui no episódio de hoje. Obrigado a você em especial que escuta essa falação toda até o finalzinho. A quem tá lá no gigahertz.fm/apoio, obrigado especial a vocês, mas quem também contribui de outras formas com as avaliações e recomendações. E, é claro, também obrigado ao Eduardo Garcia pela edição, pela parceria de sempre. A gente tem muito, muito, muito carinho pelo Edu. Se você precisa de qualquer coisa de escutar neste mundo, fala com o Eduardo Garcia, que ele mata no peito, chuta de primeira e sempre resolve. Obrigado, Edu. E obrigado também, claro, a vocês, Rambo e Coca, pela coapresentação de mais um ano do ADT. Valeu, muito obrigado também ao Edu por nos aguentar aí por mais um ano. O Edu, acho que é a pessoa que mais nos ouve, né? É o ouvinte mais assíduo do ADT, porque ele não tem opção, né? Coitado. E ele ouve a edição sem edição e a edição editada também. Então, muito obrigado. Obrigado, é claro, todo mundo que tem escutado, que compartilha aí os podcasts da Gigahertz com os amigos. E para quem quiser me encontrar por aí, mastodon.social, @inside, inside no Blue Sky, Guilherme Rambo 2 no Threads e no Instagram. Mas agora eu só vou entrar em rede social ano que vem. Sempre um prazer e uma honra para falar comigo. Vocês sabem, só ir lá no Google, bater Cocatec ou no Perplexed. Pode também ir lá no Instagram, no @coca.tech, mandar uma DM pra gente interagir. E bom ano pra vocês. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o A Fonte e o Área de Trabalho. Apresento para a Alura o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa fim de semana passado sobre como o próximo campo de batalha da Apple é a sua casa. O link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu. Alô, tchau, tchau.